No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio número 8, um episódio muito bacana, muito legal. Estou muito feliz hoje porque a gente vai trazer aqui um mito, a lenda, né? Uma das pessoas aí que todo mundo curte, todo mundo gosta. E na maioria dos TBTs que a gente faz lá na Rádio Líder, no Pacabá, sempre quando a gente fala assim, gostaríamos de saber uma memória afetiva da sua adolescência, alguma coisa do passado, alguma coisa que te marcou, sempre tem ali, no mínimo, umas 12, 14 pessoas que falam Balada do Urso Som. Quem nunca foi na Balada do Urso Som? Nosso querido Paulo do Vale está aqui hoje, seja bem-vindo, nosso querido Urso Som. Saudações, galera, que saudade. Hamilton, sério mesmo? Tô te falando. Ah, não sei, hein? Tô te falando. Cara, eu tive o prazer de tomar um café com o nosso querido aqui e a gente trocou uma ideia, né? Cara, quantas histórias, quanta coisa bacana. No dia eu fiquei um tanto quanto emocionado, porque eu lembrei do comecinho da minha carreira também, né? Como DJ e tudo mais, as coisas que a gente passava, a parte que você tava falando, a gente vai falar muito isso aqui sobre as aparelhagens, iluminação e tudo mais que aconteceu. Cara, e eu voltei ao passado porque era o meu sonho ter uma equipe de som, né? A gente começou com uma equipe de som bem pequenininha lá em Paulo de Faria, eram os Speed Boys, né, que a gente falava, fazia as tardes da paquera, fazia as domingueiras lá do clube lá na praça, né, lá do Grêmio Literário e Recreativo, e aí você foi falando as coisas e tal, eu falei, pô, cara, que legal, que bacana, então hoje poder te entrevistar, para quem não conhece ainda toda a sua história, o que vem antes e depois do Urso Som, vai ser muito bacana, então mais uma vez, muito obrigado mesmo. Que é isso, Hamilton, obrigado você pelo convite. A impressão que eu tenho, né, foram 20 anos mexendo com o som, a impressão que eu tenho é que já se passaram mais de 10 anos. Sim. Falei, pô, ninguém mais lembra do Urso Som. Nossa, né? que é isso? Você tá eu fazia festa nas escolas, garotada. Tá. Ah, legal. Então tá ouvindo. Então Tá. beleza. O pessoal tá ouvindo a gente. Pode falar. Então, eu lembro com muito carinho esses 20 anos aí, porque eu fazia com, desculpa o termo, com tesão mesmo. Né? Claro. Nossa, era sábado à noite, sexta à noite, todos os finais de semana, a minha agenda era lotada, não tinha uma folguinha. Sim. E eu fazia com muito gosto, né? Uhum. Às vezes tinha um casamento, não sei o quê. Cara, eu preferia estar lá na periferia junto com a turma lá e pôr na música. Quando a molecada dava uns gritos lá, chegava até a arrepiar. Era bom demais. Muito bacana. Gente, hoje nós vamos ter vários sorteios, tá? O pessoal que já participou durante o mês inteiro aqui. Esse mês de março é dedicado ao mês das mulheres, né? Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Então a gente tem alguns sorteios aqui que nós vamos estar fazendo hoje. Tem uma extensão de cílios fio a fio do estúdio Carol Mauri. Nós vamos estar fazendo o sorteio também, tudo no finalzinho, tá? Tem também aqui um rodízio de comida oriental do Cacói Sushi Bar de Badibacite, que é um restaurante sensacional, incrível. A gente vai estar fazendo também esse sorteio hoje para você que está participando. Além disso, tem um lindo óculos solar das óticas Suelen. Cara, que bacana. Muito obrigado a Suelen, todo o pessoal da ótica Suelen, toda a equipe, a Dani, todo o pessoal por lá. A gente vai estar fazendo o sorteio hoje também. Vamos ter aquele combo especial do Maridon Burger House. A gente vai estar falando um pouquinho também do Maridon hoje e ainda 2 ovos de chocolate do Bar de Brigadeiro. Tudo isso no finalzinho para a galera que está participando pelo Instagram, tá? @noarcomhamilton, vai lá no Instagram, tem todas as fotos lá, todas as artes, a foto oficial, clica lá, tem umas regrinhas e a gente vai estar fazendo o sorteio. Às vezes durante a entrevista aqui eu vou estar fazendo o sorteio aqui, vou estar mandando já pro André já colocar depois na tela, porque como são muitos sorteios e tem uma história muito bacana pra gente contar, pra gente não perder tempo e poder aproveitar a presença do nosso querido Paulo aqui hoje. Aproveitando também, agradecendo a Farofa da Nego, o melhor acompanhamento do Brasil, nosso querido o Urso vai estar levando um kit de Farofa da Nega para casa. Oba!
que é sensacional. São 5 sabores de farofa, tá? Tem a tradicional, tem a de limão, tem a de banana, tem a caipira e tem a picante. 5 sabores, você vai estar recebendo esse kit no finalzinho aqui. Um beijão para o Vander, também para a Márcia, toda a equipe da Farofa da Nega, farofadanega.com.br, @farofa da Nega, para você que ainda não conhece, é o maior, o melhor acompanhamento do Brasil. O Rei do Pão de Queijo com a gente, no finalzinho a gente vai tá degustando algumas coisinhas, algumas delícias de presente aqui do Rei do Pão de Queijo. Agradecer também a toda a equipe, inclusive o Rei do Pão de Queijo está com uma nova unidade agora que fica lá no Plaza Capital. Fui lá essa semana, troquei uma ideia com o pessoal, tá muito bacana, tá muito legal, vale a pena você conhecer, tá bom? Por falar em Plaza Capital, lá também é onde fica o nosso querido Marcão Imports. Marcão Imports, @Marcão Imports RP, é onde você vai encontrar os melhores produtos Apple e tudo com preço facilitado para você. Inclusive, se o seu telefone quebrou, o meu inclusive deu um piripaque aqui, o Marcão já vai estar consertando essa semana para mim, tá? Então, não esqueça, @Marcão Imports RP, tá? Vai lá no Insta. Tudo que você precisar, conserto de iPhone e também outros, tá? Outras marcas você encontra lá no Marcão, além de perfumes importados, muita coisa legal também. As bebidas que a gente está consumindo é sempre um presente do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Se você ainda não conhece, baixe o aplicativo do Fernandão, vai lá no Instagram, @Fernandão Bebidas, para você saber das novidades. Fernandão também junto com a gente por aqui, tá? E o nosso querido Paulo está recebendo aqui uma caneca de presente também, da Encantari Mimos, que também é nossa parceira, é um presentão aí, mandar um beijão pra Renatinha, inclusive a Páscoa tá aí, pra você que quer presentear aquela pessoa que você ama. A Encantari tem lindas cestas, é muito bacana o trabalho dela, vai lá, @Encantari Mimos, pra você conhecer o trabalho. O nosso querido Urso recebendo essa caneca de brinde, de presente aqui. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores. Bom, Urso Som foi uma época que dominou aqui, né? Realmente todo mundo gostava, sim, e tal. Mas quem era o Paulo antes de ser Urso Som? Então, quando fala Paulo, ninguém sabe quem é, né? Mas quando fala Urso, tá no imaginário do povo. Inclusive, outro dia eu estava andando na cidade, ouvi um CDJ, parei para olhar, o rapaz veio falar comigo e tal. Falou, eu sou DJ e tal, tô trocando de equipamento. Falei, pô, que legal, né? E perguntei os preços, tudo. Falou, daí ele começou a falar de mim, né? Sim. Falou, cara, o Urso Som, não sei o que, não sei. Eu era o Urso. E ele não sabia que eu não sabia que era eu. Nossa Senhora. Aí ele começou a falar, tudo. Eu falei, pô, cara, eu sou o Urso. O cara não acreditava, ele queria tirar foto, não sei o quê. Mas, bom, começou o seguinte, na minha origem eu sou professor. Sim. E eu era professor de natação no Palestra, né? Tinha uma equipe top de linha e eu estava querendo dar aula no estado. E eu montava bandas e fanfarras também. E aí eu montei uma fanfarra super bacana e o diretor... o pai de um aluno dessa escola era diretor de uma escola. Sim. E aí eu fui levar meu currículo para dar aula nessa escola. Naquela época era escola padrão. Sim. Se escolhia os professores por currículo. Sim. Hoje é por ponto, é diferente. E aí eu cheguei lá com o meu currículo e tal. Falou, você que é o cara daquela fanfarra e tal? Falei, sou eu mesmo. Cara, que loucura. Porque quando a fanfarra acabou, todo mundo começou chorar e se abraçar, foi um negócio, professor, aluno, todo mundo. Falou, cara, eu quero uma fanfarra dessa aqui. Falei, me dá as aulas que eu monto a fanfarra para você. Aí eu peguei a fanfarra, era no João José Feres, na Vila Toninho. Sim. Eu peguei as aulas, aliás, e fui montar a fanfarra, só que não tinha um instrumento, não tinha nada. A escola, eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa para comprar os instrumentos. Sim. Vamos fazer uma festa. E aí pegamos um sonzinho de um aluno lá para fazer a festa. Acho que o moleque nunca ganhou tanto dinheiro na vida. Aí eu estava conversando com um amigo na casa dele, ele tinha um som muito, muito bom, muito top mesmo, né? Falou, faz você a festa que eu dividi o lucro com o moleque. Faz você a festa, eu te empresto equipamento e a renda vai toda para a escola. Que legal, cara. E aí eu falei, vamos fazer a festa. Aí chegou na hora de fazer a festa, ele ficou com dó de tirar as caixas. Ele comprou 2 caixas de som. Eu falei, eu vou comprar também. Comprei, aí nasceu o Urso Som.
Urso Som. Aí fomos fazer a festa, no começo foi muito difícil, mas aí um outro amigo me convidou para fazer uma festa no Cefam. Sim. E lá só tinha mulher, né? Então nós fomos no tiro de guerra com as mulheres mais bonitas da escola. Tinha muita mulher bonita lá. Rapaz, os homens lá do tiro de guerra baixaram em peso. Lotou, e essa foi a minha primeira grande festa. E para quem, a gente estava falando aqui em relação ao Urso Som, você falou, foi aí que nasceu, né, a primeira festa. Aquela primeira festa não era um som tão profissional, aí esse outro amigo seu tinha, né, que vocês resolveram fazer, mas de onde vem o nome Urso Som? Foi o seguinte, eu tinha um ringue de patinação, chamava Roller Dance. Quem não lembra do Roller Dance, hein? Então, mas antes disso, eu fazia as festas, era Superstar Som. Superstar Som. Só que eu fui numa festa de rodeio, o cara tinha sem exagero, uns 10 carretas de som. E o nome era Superstar Som. Então o cara eu falei, pô, cara, vou ter que trocar de nome. Eu nem era conhecido. E aí, eu lá no Roller Dance, lá com a molecada, lá no ringue de patinação, eu vi lá o Formiga Som, que fazia propaganda. Falei, cara, formiga, pô, não tem nada a ver formiga. E aí eu jogava hockey e eu tava sem camisa, eu era muito peludo e o pessoal me chamava de urso. Porque o hockey é meio joga o outro para lá, né? Sim. Muito gostoso. E aí o povo me chamava de urso, eu não gostava, né? E quando não gosta, pegou. Aí eu tô olhando lá o cartaz do Formiga, Ursão, vamos jogar. Eu falei, pô, Urso Som, né? Urso Som. Daí eu comecei a pensar no desenho do urso, porque como eu estava no começo, tinha intenção de fazer casamento, fazer até festa de peão, essas coisas todas. Sim. Então eu pensei num urso montado num cavalo, um casal de urso casando, para fazer as propagandas, marketing. Eu falei, nossa, caiu como uma luva. Eu comecei então a local já com o nome de Urso Som, né? Sim. Aí eu fiz muita festa pro Dar de Faria, Sim. o Duplo A, que é das antigas, os Gordos, até que a lua vire sol, várias noites até o sol. Festas muito bacanas, incríveis. Teve a Noite do Pepino, que eu contei para você, que era uma festa em volta de uma piscina, e o pessoal, para dançar, entrava, a pista de dança era dentro da piscina, sem água. Eu enchi a piscina de fumaça com as luzes saindo da piscina. O pessoal foi entrando, eu tirei as luzes, subi. Foi uma festa maravilhosa. Então, festas incríveis. Só que a minha origem era as escolas. Sim. Porque eu fazia festa para arrecadar dinheiro para a escola. E nós montamos uma banda, não é fanfarra, montamos uma banda marcial, João José Feres. Outras escolas começaram a querer também. Uhum. Nós estamos querendo reformar isso, construir aquilo, e começaram a me chamar. E aí eu comecei a fazer parceria com as escolas com o objetivo de ajudar as escolas. Sim. Não era com o objetivo de ficar rico. Quando eu acho que a pessoa que quer ficar rico tem que pôr isso na frente, né? Sim, tem essa diferença. Né? Eu não tinha isso comigo. Eu tinha, vamos ajudar aquela escola, vamos melhorar lá. E aí eu comecei a fazer parceria com as escolas para ajudar as escolas realmente. E eu ganhava com as festas particulares, os casamentos, os aniversários de 15 anos, as festas, baladas universitárias. Ali eu ganhava meu dinheirinho, na escola eu estava ajudando. Só que a escola era muito legal. Então, a escola não tinha bebida alcoólica, era proibido. Na época ainda podia se fumar dentro da escola. A gente proibia entrar cigarro na escola, né? Então, a gente já tinha uma filosofia de vamos fazer isso pela escola. O que nós vamos melhorar? Então, por exemplo, ali no Verde,
ali no Eldorado, né? Eu gosto muito dessa escola porque nós fizemos muita coisa pela escola. O auditório que existe hoje lá foi feito com as festas do Urso Som. Cara, Ninguém sabe isso disso. é inacreditável. Isso aí, porque o dia que eu tava tomando um café com ele, ele foi falando para mim, né, sobre essas coisas de escola e tal. E eu me lembro que eu já fui presidente do Grêmio da minha escola. E na época a gente fazia de tudo para poder arrecadar dinheiro para a escola. Sim. E só que não podia fazer festa, não podia fazer balada, nada. Então era uma gincana, alguma coisa que acontecia, né? E quando você começou a falar as coisas, é quadra, é auditório, Sim. é não sei o quê, Sim. cara, eu fiquei arrepiado porque, assim, é um trabalho tão bem feito. E você falando agora que não tinha nada de álcool, não tinha bebida, não tinha nada. E naquela época também não tinha a quantidade de drogas que a gente tem hoje. Então, quer dizer, a pessoa ia para se divertir. Sim. A pessoa ia para curtir música, para conversar com os amigos, não tinha rede social para ficar tirando foto. Ou seja, todas as histórias, todas as fotos, todos os vídeos, tá no coração e tá na mente de quem participou do Urso Som, né? Se fosse, né, numa época como hoje, rapaz, ia ter coisa pra caramba. Nossa. Imagina, 20 anos fazendo 2 festas por semana, uma na sexta, outra no sábado, né? Com a agenda lotada. Então, que nem lá nós construímos um auditório, fizemos cobertura do estacionamento dos professores, ergueu os muros da escola inteira. A escola é um quarteirão. Sim. Mas isso tudo era sonho da dona Neuza, que era diretora daquela escola, né? Por exemplo, no Miseara, montou-se uma banda, uma fanfarra. O Valdir, um abraço para o Valdir, que tocou a fanfarra do Miseara, que renasceu das cinzas lá. A minha esposa estudou no Miseara. Então, olha, muitas fanfarras, muitas formaturas, o pessoal arrecadava dinheiro para formatura, para fazer a festa. Então, assim, cada escola é uma história, né? Mas o Galante, rapaz, cada festa maravilhosa, um Barro Serra, também umas festas incríveis lá. Eu queria que você falasse para mim, em especial, antes que eu esqueça, porque vai que eu esqueço de fazer essa pergunta para você, então eu já quero fazer agora. Dentre todas as escolas aqui de Rio Preto, tem uma escola que ela fica ao lado de um hospital, né? Que Sim. é o do Santa Helena. É o Cardeal Leme. Cardeal. E aí, eu fiquei imaginando, falei, bom, o Urso Som deve ter feito em todas as escolas, mas no Cardeal não tem como ter feito no Cardeal. Aí ele foi me explicar como que foi feita a balada, a festa no Cardeal. Conta essa aí, porque essa aí é inacreditável. É coisa cara. de louco, né? Porque, seguinte, o diretor muito bacana, queria ajudar a escola, eu estava dando aula na época lá na escola, eu falei, vamos fazer uma festa aqui. E qualquer barulhinho no pátio está do lado do hospital, não podia fazer barulho. Então eu comprei colchões aquele tipo de casca de ovo. Eu fechei todo o pátio com colchão, colei o colchão em lona e fechei em volta do pátio todo. Rapaz, pra ficou isolar bom, o som. ficou ótimo. O som, quando ligava, tremia as portas da escola, né? Mas na rua não escutava nada. Maravilhoso. Não deu muita gente, mas fizemos uma festa no Cardeal, né? Cara, isso é muito bacana. Foi bacana. Eu queria que você falasse também, assim, em relação à festa, as primeiras festas não dava muita gente também, né? Aí depois teve um boom em relação aos alunos. A festa do Cefam deu muita gente. Porque tava com o pessoal do tiro de guerra. Eu comecei como DJ no Cefam. Sim. Porque eu tinha contratado um garotinho para tocar. E eu sempre fazia um aquecimento na hora do recreio. Eu pus ele para fazer o aquecimento no Cefam, o povo não gostou. Queria as músicas do Urso Som. Não gostaram dele tocando. Falou, pô, cara, você tocou antes dele aí, nossa, aquelas músicas é muito melhor. E fizeram uma campanha, não, você que tem que tocar na nossa festa. Você é melhor que o rapaz. E aí chegou a noite, o rapaz foi tocar, o pessoal não gostou, aí eu peguei, olha que, o detalhe, era CD, só que tinha que pôr nos segundos, Sim, porque não era aquele CD de DJ. Sim. Então imagina, você marcar no pontinho, era difícil. E aí eu toquei, rapaz, foi um sucesso. Eu falei, cara,
eu vou tocar esse negócio aqui. Nasci pra isso. Que o povo gostou, né? Muito bom, cara, muito bom. E aí... Ó, o pessoal pode aqui entrar no chat, tá? E pode fazer perguntas, pode mandar abraço, se tiver histórias. Eu me lembro que lá na rádio teve uma moça que falou que ela conheceu o namorado dela numa festa do Urso Som e que eles são casados hoje. Ela falou que ia tentar ver se conseguia assistir, então eu quero esperar também para poder ver, né? Quero mandar um abraço aqui pro nosso querido José Reinaldo, ele é lá de Uberlândia, ele tá sempre junto com a gente. Boa noite, muito bom papo descontraído para poder encerrar nossa quinta-feira, né? O Lucas tá aqui, ó, as festas do Verde eram top. O Kelvin, fala Paulão, tá mandando um abraço aqui, Kelvin QSX. O Eduardo José Fiorante, né? Fioravante. Eduardo José Fioravante. Festa do Urso Som no Miziara era pura nostalgia, né? Que legal. Quem mais aqui que tá mandando um alôzinho? Tá falando aqui que você tá parecendo o presidente Bolsonaro, né? Pega de longe aqui para poder fazer. Quem mais aqui? O Cauã, né? Que tá mandando aqui. O Vinícius tá mandando um abraço. A senhora Berry, né? Também. O Rogério Augusto Roque. Urso Som eram festas top. O Marcão Raiz. Juninão tremia em dia de Urso Som, né? Porque era para poder fazer muito, né? Assim, o Rogério tá aqui, ó. Fui em várias festas do Urso Som, no Galante, Nora, no Verde e também no Ivete. Ivete. Né? Crescendo num mundo de Nath, aqui tá mandando um alôzinho, professor. O pessoal ainda falando aqui sobre a questão do Juninão também, que realmente eram muitas festas que aconteciam, né? O pessoal que tava fazendo. E tem uma galera aqui que eles estão conversando entre eles aqui, porque tá conhecendo o pessoal da escola, o pessoal que era aluno, e tá falando, de onde você era, de onde você conhece o Urso Som? A galera tá conversando aqui no chat. Então, eu queria fazer um desafio pra turma aí. Boa, manda aí. Posta aí qual a festa que você mais gostava, aquela festa que te marcou. É isso aí. Aonde que foi? É isso aí. Quero ver se tem gente Vamos ver, se a galera que ia nas festas se mesmo. a galera vai mandar pra gente aqui. Você falou... Tem até... a galera tá falando aqui que... Não é? A turma adorava, porque a hora que eu chegava na porta da sala para dar um recado, o pessoal fazia só de me ver fazia silêncio, dá para escutar a respiração do povo. A hora que eu falava, o povo não piscava, né? O André, que tá aqui, ele tá falando, né, que ele já foi nas suas festas tal, e lembrava até do pessoal que o pessoal falava das festas. Tava dizendo aqui pra gente. Então, você falou do Ivete, eu lembro uma festa no Ivete, a minha equipe, eu era meio maluco, a minha equipe encarava os desafios. Nós pusemos um Skywalker em cima da escola, então o Ivete é no alto, né? Então ficava muito legal. Espera aí, eu acho que eu estou confundindo a escola. Peraí. Aquela lá no morro, lá em cima, perto da caixa d'água, assim, como é que chama aquela? Peraí que o nosso... Não, o Ivete é no Eldorado. O Ivete é no Eldorado. Tinha uma escola que é no morro lá, nós pusemos um equipamento em cima, eu não lembro o nome da escola. Esse equipamento que ele está falando, gente, é um jogo de luz, né? É um equipamento de jogo de luz que na época, né, era sensação, quem tinha... Para vocês terem ideia do tamanho da mesa, um pouquinho maior, é muito grande. Sim. A lâmpada era do tamanho da mesa. Né? Sim. Então nós pusemos em cima da escola, e como lá é o lugar mais alto da cidade, cidade inteira via a iluminação da festa, né? Porque a luz jogava para o céu, iluminava o céu. Qual que é, André, que você falou? Perto lá do Zumira. Perto do Zumira. Perto do Zumira. Mais para cima. Bom, se o pessoal que está assistindo aqui souber, manda pra gente aqui também que a gente fala, né? Tá aqui, ó, época boa, Face Blue Smiling, né? Tá mandando aqui. A turma do Passinho, tinha uma turma do Passinho, top. O Paulo, toda hora eu fico confundindo, que eu chamo de Paulo, mas eu vou chamar de Urso. Urso. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá passando por um momento muito decadente em relação à música, né, cara? A gente, sim. Em relação à qualidade de música, sim. As letras de músicas e tudo mais, é uma coisa, eu acho... Muita baixaria. Esse ano eu completo 32 anos de rádio, cara. 32 anos de rádio. São 32 anos que eu venho vendo essa decadência acontecer, de tantos anos pra cá. Eu que também já fui já toquei durante 20 anos da minha vida como DJ, na época mesmo os axé da vida, os funkzinhos que tocava, não tinha nada a ver com o que é hoje, né? Sim. Lembrando a época, né, que você
tinha toda a galera, o pessoal que dançava, as músicas, passinho e tudo mais. Não dá uma tristeza, cara, você vê o que a gente está passando hoje em relação musicalmente falando? Na época que eu tocava, também tinha as músicas baixaria. Sim. Mas a gente não tocava elas. É isso. Nós tocávamos só as músicas que não tinha baixaria. Então... E não tinha rede social também para dar essa... né? Sim. O ambiente das minhas festas era o ambiente do Mingau do Palestra. Palestra que não existe mais. Então tinha um mingauzinho de domingo que o pessoal ficava lá rodando. E eu peguei como referência. Porque se você começar a dar uns beijinhos um pouquinho a mais, segurança vinha separar. Sim. Então era isso que eu tinha em mente. Então a escola tinha que ter um ambiente familiar. Apesar de ser uma festa, então tinha esse cuidado de os seguranças estar ali acompanhando, não deixar ninguém passar do limite. A gente não tocava música também depravada, né? Apesar de a gente tocar funk, mas tocava aqueles funk bacana. Era funk melody que falava, né? Sim. Era um Claudinho Bochecha, era um negocinho mais diferenciado, né? Não tinha muito... tinha umas coisinhas assim, a música do Tapinha, dança da Motinha, o Morto Muito Louco. Tinha umas coisinhas assim que eram uns negócios mais fáceis, malha funk, né? Que era uma coisa mais saudável, menos perigosa, vamos dizer assim. Um detalhe bacana que nas minhas festas iam todas as tribos. Então tinha os b-boy que só ouvia música do estilo deles. Sim. E tinha um pessoal que só gostava de axé, tinha um pessoal que só gostava de sertanejo, tinha um pessoal que gostava um pouquinho de cada coisa, que eu falava para eles, vai tocar sua música, até lá você aguenta aí. Aguenta, pelo amor entendeu? de Deus. E o pessoal se respeitava muito. Eu tocava na periferia, onde até a polícia tomava cuidado para andar lá. Mas eu tinha um acordo com a comunidade. Se não tivesse briga, se não tivesse nenhum problema, nós voltaríamos. Se acontecesse alguma coisa, nós não voltaríamos ali naquela comunidade. Sim. A comunidade abraçava. Não acontecia uma briga. Porque é uma coisa boa para a própria comunidade. Sim. Né? Em relação à droga, existia aquele respeito absurdo, não tinha, né? Se acontecer alguma vez escondido, a gente não viu. Sim. Aí tinha segurança para evitar, né? Então, assim, era uma festa muito familiar. A gente levava lazer para a periferia, né? Um lazer barato. A gente levava uma estrutura de melhoria de escola, né? Que depois que eu saía, alguma coisa ia melhorar na escola. Por exemplo, um ventilador. Quantos bebedouros com água gelada, aquelas caixas d'água, nós colocamos nas escolas de Rio Preto. Talvez a maioria das escolas que tem hoje bebedouro, aquele antigo, foi do Urso Som. E nem sabe, né? Às vezes os alunos que passaram por lá depois nem sabem disso. Sim, porque o que acontece? O Estado não fornecia isso. Sim. Depois que nós começamos a colocar em tudo quanto é escola, aí se começou a discutir ventiladores, cortinas, porque tinha muita escola que não tinha cortina, o pessoal tinha aula no sol, era horrível. Sim. Então, cortinas de escola. Então, eu vou te falar, o pessoal nem sabe dessas coisas, né? A pessoa ir na festa para curtir. Mas por isso que eu queria te entrevistar, porque quando eu troquei uma ideia com você, que a gente estava tomando um café e você contou isso para mim, eu falei, cara, a gente precisa contar isso. A gente precisa contar essa história, porque todo mundo lembra da festa, a balada, a diversão, ninguém os amigos. sabe as consequências daquilo. Mas, ali, poxa, para onde que foi o dinheiro? O dinheiro é o seguinte, você tá vendo? Aquilo ali foi construído com o dinheiro da festa que o Som fez. Até mesmo o dinheiro que ia para as turmas de formatura, que gastava com a formatura e o dinheiro acabava. Pô, o pessoal tinha uma formatura top, né? Era diferenciado. É uma formatura bacana. Né? Daqui a pouquinho, inclusive tem um monte de gente mandando aqui umas perguntinhas, eu vou falar pro pessoal já, lembrando que hoje tem um monte de sorteio aqui no final, fica ligado pro pessoal poder acompanhar com a gente, tá? Quero falar da Barone Transportes, mandar um abraço ao Marcelo, toda a galera da Barone Transportes, transportes de cargas e fracionadas em geral. A Barone faz transportes aí de cargas fechadas, produtos químicos com licença do Exército, da Polícia Civil, Polícia Federal e também do IBAMA, viu? Coletas e entregas aí na Grande São Paulo e todas
todas com seguro. Ou seja, se você contratar a Baroni Transporte, você pode ficar sossegado que além de você ter um transporte rápido, com qualidade, né, é de total segurança, segurança absoluta, inclusive aí para você que precisa de uma logística para sua empresa ou aquele melhor atendimento também, inclusive para sua mudança e tudo mais, tá? Fale com a Baroni Transportes, fica na Geracina Tavares, 500 Barracão 16, aqui no Jardim Holanda. Telefone 32234432 e o 32215400. 3221-5400. Tem também o WhatsApp, que é o 98201-0228. Vai lá no Baroni_Transportes@hotmail para você saber também das novidades, tá bom? Temos um recadinho aqui da Ótica Suelen. Hoje nós vamos ter aqui o sorteio de um lindo óculos, um óculos de sol aqui da Ótica Suelen, e tem promoção válida até amanhã. Amanhã, dia 31, sexta-feira, ainda dá tempo de você comprar a sua armação, dá tempo de você fazer os seus óculos e ter promoção. Quem fala pra gente, quem conta pra gente é a Suelen, diretamente da Ótica Suelen. Mostra pra gente aí, André. Oi gente, eu sou a Suelen Silveira e nós das Óticas Suelen, juntos com o podcast No Ar, com a Hamilton Trevisan, vamos sortear um lindo óculos de sol para você, que você vai vir aqui na ótica para escolher. Então segue todas as regras e vem aqui escolher o seu presente. Além disso, durante todo o mês de março, você mulher vai ter 30% de desconto na sua armação, na compra dos seus óculos de grau completos. Então aproveita, nós temos 2 endereços aqui no centro de Rio Preto, na Rua General Glicério, quase em frente à Calunga, ao lado da Cinja, e na Prudente de Moraes, que é a Rua dos Correios, em frente à Praça Dom José Marcondes. Se você precisar de consulta com oftalmologista, nós agendamos no consultório do médico para você também, rapidinho, pela metade do valor. Chama a gente aqui pelo QR Code, você fala com a gente no WhatsApp e tem todas as informações. Obrigada, eu espero vocês. Valeu, então. Beijão pra Suelen, obrigado pela parceria. No finalzinho hoje vai ter o sorteio de um lindo óculos solar, vale muito a pena. Se você ainda não tá participando, vai lá no @noarcomhamilton, tá? No Instagram, pra você poder participar. Tem um monte de promoção lá e vai ser bem legal, tem um monte de coisa bacana também. Você vai ver um QR Code aqui, tá no meu lado esquerdo, lado direito de vocês, que é da RP Auto Repassar. Mandar um abraço ao Paulo, Renan, toda a galera da RP Auto Repassar. É o seguinte, ó, é a loja que compra o seu veículo, paga à vista, e a RP Auto Repassar resolve de vez a situação. Talvez você comprou um carro, seu carro tá lá, fundiu o motor do seu carro e você não tem condições de consertar. Você está sem condições de consertar. Você vai ficar com seu carro parado? Vai estragar? Não, vai até lá, conversa com o pessoal compra o seu carro. Você comprou um carro, infelizmente, perdeu o emprego, não tem condições de pagar o restante, está com busca e apreensão, a galera quita o seu carro, resolve a situação e você ainda tira um dinheirinho e resolve de vez todas as tretas que você tem, tá? RP Auto Repassar, você colocando o seu celular aqui no QR Code, você vai ter todas as informações, troca uma ideia com o pessoal que é sensacional para você que está aí com os carros de repasse. E, gente, lá é tudo assim. Você chegou, tudo que tem no carro, o pessoal vai mostrar para você. Não tem aquele negócio de, comprei uma bomba, comprei um negócio que depois vai fazer assim. Inclusive, o nosso querido, inclusive, se você está precisando de um Civic, deixa eu explicar. Já foi? Então, o Civic é o seguinte, ó. Presta bem atenção que eu vou falar para você que carro que é. É um Civic, entendeu? Prata, roda preta. Que ano que é o Civic, André? 2014, não, as rodas da hora também, umas rodonas bonita, entendeu? O New Civic ou é o... Qual do Honda que é? O New ou... É o New Civic, é aquele bom. Porque tem uns que saiu aí que não é muito coisado não, o do André é top. O do André é top. Ele tá entre o do meio e o outro, é aquele que você pode comprar e você atravessa o deserto com ele que não tem problema, não é? Então, ó, procura lá, vai lá, chega lá no Paulo, vem aqui, ó, tá aqui, ó, RP Auto Repassar, você já procura lá, provavelmente a foto do carro já vai estar lá, você troca uma ideia com o pessoal para você poder já pegar o carro, tá bom? E quero falar também da T-Flow, que por incrível que pareça, é a marca que me veste. Existem roupas que servem em mim na T-Flow, claro que tem. Então procura a T-Flow no Iguatemi, fala lá com o Luan, toda a equipe, a Bia tá por lá, todo o pessoal para poder, com certeza aí, oferecer os melhores produtos, tá? E o bacana também é que a T-Flow
tá com um monte de promoção, inclusive nesse mês você vai encontrar uma promoção que são descontos progressivos, 10, 20, 30%. Comprou uma peça, tantos por cento de desconto. Comprou 2, 20, comprou 3, 30 e assim sucessivamente, tá? Na Tiflow você pode parcelar, entrega no Brasil inteiro e a marca que veste os artistas. Os principais artistas do Brasil, menos eu, é claro, você encontra na Tiflow, tá? Não esqueça então, use Tiflow, use Tiflow, ou então Tiflow Iguatemi Rio Preto, junto com a gente por aqui. Ó, o pessoal tá mandando aqui um monte de perguntinhas e eu queria perguntar para você realmente isso aqui. Tem até uma que eu coloquei aí, André, que na verdade é um comentário, não sei se já apareceu aí, sobre a diferença das festas do Urso Som, que realmente o que tinha nessas festas, né, que não tinha briga, que era um esquenta do final de semana, porque tinha muita festa que era na sexta, tinha festa que era no sábado, né? Sim. Tá aqui, ó, top as festas era o esquema do fim de semana, o esquenta do fim de semana. Muito respeito e raramente tinha problema, é o Rodrigo Digão. Ô, Digão, boa. Não é? Isso é o que, que com certeza é o mais bacana, você terminar a festa sem saber que teve a briga, atrito, alguma coisa assim. Mas, ó, só para esclarecer, eu fiz festa praticamente em todas as escolas do estado que tinham na época. Sim. Por exemplo, Santo Antônio, o Bento Abelaira, na Vila Toninho, o Nardo Santos Cunha. Também fiz muitas festas incríveis no Monsenhor Gonçalves, na Filadélfia, no Jamil Cauã. Pô, tem a festa do Jamil Cauã. A Claudinha colocou aqui, ó. Nossa, que nostalgia boa. Lembro das festas no Jamil Cauã. Amava. Sim, eram festas maravilhosas. Então, assim, eu não escolhia o local. Eu ia onde eu vi que lá tá precisando. E a galera ia lá onde estava o Urso Som. Tinha uma turma ali do Eldorado, que eu fui fazer uma festa no Jamil. O pessoal não tinha dinheiro, eles foram a pé, com moedinha de 10 centavos, um bolinho. A hora que eles foram pagar, era tipo 3, 4 real. Era um punhado de moeda. Falei, cara, você roubou o cofrinho, eu roubei. Então, quer dizer, o cara atravessava a cidade a pé do Eldorado no Jamil Cauã, com um monte de moedinha de 10 centavos para ir na festa. Como que eu não pegava carinho com esse povo maravilhoso? Sim. Teve uma festa que eu fiz fora de Rio Preto, o pessoal foi com aquelas motinhos, né? Foram tudo de motinho. Aí eu lembro que chegou lá uma moto de um moleque pifou. Nossa. Eu peguei a moto dele, pus um caminhão, pus o moleque no caminhão, falei, vamos embora para casa, filho. E trouxe embora. O que vocês vieram fazer aqui? Vocês são loucos, né? Mas a turma, assim, o carinho deles era... eu tinha um fã-clube de pessoas ao vivo. É um negócio de arrepiar. Ou seja, o pessoal tava lá nas festas e tinha a galerinha que era fã, que ficava lá na frente do palco, perto das caixas de som e não saía por nada. Não, eu vou te falar. O pessoal escutar o som alto daquele jeito. Você tem ideia como é que o som era alto? Eu fui fazer uma festa lá no Darcy Pacheco. E aí, eu dei uma erguida no som lá, legal. Os azulejos da cozinha não estavam colados direito, cara. Caiu tudo os azulejos da cozinha, quebrou tudo. Meu Deus do céu. Não colaram direito, tava tudo meio solto. Foi fazer uma festa para arrumar uma coisa, teve que consertar a cozinha também. Eu fiz uma lá no Sônia, que aconteceu isso que você falou. Eu cheguei lá, né, fui fazer lá uma festa no Sônia, tô fazendo a festa, olho para trás, tudo inundado lá atrás. Falei, cara, o que aconteceu, né? Fui ver, tinha o registro lá estava quebrado. Falei, cara, vou ter que arrumar isso aí. Quebrou comigo aqui, né? Peguei, arranjei domingo porque eu combinava com o diretor. Os diretores confiavam tanto em mim que eu ficava com a chave da escola. Sim. Entendeu? Muitas vezes nem iam na escola, porque eu confiava em mim. Arranjei um encanador, fui lá, arrumei, tudo certinho. Aí eu fui lá acertar com ele na segunda-feira. Era o seu Jorge, né? Falei, ô, seu Jorge, fui acertar com você. Aí dei o dinheiro para ele, abri a torneira. Pô, mas essa torneira não estava pifada? Estava vazando tudo. Nem ele já sabia que estava. Sabia. E você achou que era na festa que tinha estragado. Então, o que acontece? Estava fechado o registro. O rapaz que trabalhava comigo abriu o registro que ele foi no banheiro. Sim. E aí ele abriu o registro, começou a vazar a torneira.
Ó, um monte de gente tá fazendo uma... Eu queria até te fazer essa pergunta também aqui, que é sobre o seguinte, ó. Sobre... Você já pensou na possibilidade? Eu sei que hoje você está fazendo as suas viagens, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas danças também delícia, e tal, hein? Que é muito legal. Mas você já pensou em fazer, por exemplo, igual, por exemplo, Sandy Júnior voltou aí em 10 shows. Sim. Não sei o que lá, voltou não sei o que lá. Isso aqui voltou e fez não sei o que, uma turnê. Você já pensou em fazer umas festas nostalgia do Urso Som? Mas uma temporada de festa. Assim. Tem um problema. O pessoal que frequentar minhas festas é tudo velho. Mas aí que é bom, aí que é bom. Onde que eu vou achar esse povo? Não, lá na rádio. Eu faço propaganda pra você de graça. Eu faço aqui no podcast lá na rádio. Coisa boa. Tô te falando, eu faço não pra acabar de graça, pra gente poder ir lá nesse trem. Inclusive, o meu problema é esse pessoal que frequentava saber. Inclusive, eu acredito que a maioria nem deve estar nos ouvindo, porque nem sabe que a gente está conversando aqui no YouTube, né? Sabe? Você acha que Será? não? Rapaz, nós fez uma barulho que você nem imagina, essa barulheira que a gente fez. Ó, seria... então, o André tinha colocado aqui, ó. Seria muito bom reviver as festas de antigamente do Urso Som, né? Que mais aqui? Além das festas do Urso Som ser top, ainda era um valor acessível para todos, né? É igual você tinha falado, às vezes a festa era R$3, R$5, era muito barato, dava para todo mundo poder ir e poder participar, né? O Tiago tá mandando aqui, ó. Tiago Benício, Ursão, ainda treina a bandinha do Senai? Né? Rapaz, faz tempo, hein? Essa aí faz tempo. É o seguinte, que nem eu comecei, eu fui montar a fanfarra pro diretor lá, onde começou o Urso Som, né? E eu fiquei 35 anos fazendo isso, né? Montando bandas de fanfarra, a maioria delas era voluntário. Uma ou outra só que eu recebia, que nem o Dom Pedro, eu fiquei lá de 88 até fechar, né? Então, assim, a maioria era trabalho voluntário mesmo, porque eu gostava. Mas não, Senai já faz muito tempo, hein? Era uma outra fase, né? Era outra fase. Ó, quem mais o pessoal tá falando aqui? O Matheus Dias, Sogrão Top. Vixe. Tá aqui, ó. Fala, Matheus! Tem uma moça que a Nath tá perguntando assim, acho que esse aqui é meio complicado de você falar. Qual que era a escola mais animada que tinha na época? Quando você ia fazendo as festas, chegava numa escola específica, você sabia que ali a animação era diferente e tal? Teve uma festa que foi a festa que eu diria assim, que me arrepiou mesmo muito. Eu acho que eu contei pro Hamilton. Eu fui fazer uma festa no Verde. Sim. Quando faltava 10, 15 minutos para começar a festa, que era um dilúvio. Mas um dilúvio assim, muita água, não era chuvinha, era temporal. Falei, cara, hoje deu prejuízo, porque eu tinha um acordo com a direção da escola, que era o seguinte, olha que maluco, Hamilton. Se der prejuízo, eu pago a conta. Se der lucro, a gente divide o lucro. Ou seja, vamos pagar a conta e vamos dividir o lucro. Se der prejuízo, eu pago. E eu falei, levei prejuízo hoje. Dilúvio 15 minutos antes de começar a festa. Quem que vai vir nadando aqui para a escola? Rapaz, 8 horas eu abri o portão. A molecada veio debaixo do dilúvio. De chuva, cara. Sem guarda-chuva. Chegaram ensopado. E a hora que eu comecei a ver aquele povo entrando, não deu muita gente, deu umas 600 pessoas. E aí o que acontece? Cara, quando eu comecei a tocar com aquele povo, eu vi que eles estavam ali porque gostavam muito. Então aquela festa foi maravilhosa. Eu não queria mais parar de tocar aquela festa, porque a molecada provou que não estava à toa ali, né? E o que eu acho mais engraçado é assim, né? Antigamente o pessoal eles não ligavam muito para isso, né? Em relação à chuva, por exemplo. Por quê? Muita gente tinha os ingressos antecipados, né? Que comprava o ingresso. Mas o pessoal não queria perder a festa, porque achava assim, bom, se não tivesse hoje, ia demorar para ter a outra, ou então na outra eles já não tinham. Porque eu estava naquela escola, quem ia lá era o pessoal do bairro. E outra coisa, agora imagina, as meninas maquiadas, bonitinhas, tudo molhado, tudo ensopado e foram do mesmo jeito, e não estava nem aí, né?
Muito bom, gente. Ó, quero falar com vocês aqui que adoram culinária oriental. A gente está com o Cacói Sushi Bar de Badi. A gente vai estar fazendo o sorteio daqui a pouquinho de um rodízio, tá? Um rodízio de comida oriental que é sensacional. Se você não conhece ainda o Cacói, só você ir direto lá em Badibacite, tá bom? O endereço é muito fácil para você que ainda não conhece. O Cacói, ele fica na Avenida José Marques de Mendonça, 1307. Só você chegar, trocar uma ideia com o pessoal, com certeza a Jéssica, toda a galera de lá. Você vai ter um atendimento diferenciado. Lá tem um salmão agora, é um salmão flambado, que é uma delícia, exclusividade que só o Cacói sabe fazer, tá? Então vai lá no @Cacói Sushi Badi, onde você vai ter as novidades, tem telefone de contato, WhatsApp, tudo mais. Troca uma ideia com o pessoal para você ter a melhor experiência em comida oriental. E hoje nós vamos estar fazendo o sorteio de um delicioso rodízio, tá bom? Para casal ou dupla, né? Você pode levar o seu amigo, então a sua esposa, o seu namorado, para você participar com a gente, tá bom? Quero falar também aqui do Rogério Simão, arte finalista. O Rogério Simão é o seguinte, @Rogério Simão, arte finalista, é quem cuida das nossas redes sociais, ele que faz todas as artes, todo o logo, toda a nossa mídia, né, tá nas mãos do Rogério. Quero mandar um beijo especial pro Rogério, pra esposa do Rogério, a galera que tá sempre ligada aqui junto com a gente. Então, se você tem o seu Instagram, tá precisando de um logotipo, tem um supermercado, um comércio, uma loja, quer deixar um pouco mais atrativo, procure o Rogério Simão. Vai lá, @Rogério Simão, arte finalista, ele vai fazer o seu logo, vai fazer tudo aquilo que você precisa para você poder divulgar. Seja o seu evento, seja o seu comércio, a sua empresa, deixar o seu Instagram muito mais atrativo com o nosso querido Rogério, tá bom? Beijão, Rogério, toda a galera, gente muito boa. Bom, temos também, hoje eu ia colocar, acabei não colocando porque eu queria realmente que a gente conversasse mais, porque senão ia virar um monte de perguntas, então eu não fiz uma caixinha de perguntas. Mas algumas pessoas entraram no meu Insta, até eu estava dando uma olhada aqui agora, fazendo algumas perguntas em relação, na época, né, do Urso Som. É uma época que tinha muita banda de baile também, né, que fazia aqui na região, nas festas e tudo mais. E quando foi que o Urso Som saiu de Rio Preto para poder pegar a região, pegar outras cidades, pegar os outros eventos para fazer? Porque tem gente que falou que lembra de você com um carrinho pequeno, cheio de caixa, depois lembra de você com outro carro um pouquinho maior, e já teve até equipamentos como caminhão e tudo mais, né? Então eu queria que você contasse essa trajetória também, como que era essa locomoção do Urso Som para poder fazer as festas. Não, eu tinha uma Brasília, que era do meu pai, foi um presente dos meus irmãos. E eu punha todo o equipamento dentro da Brasília, era uma loucura, não dava nem para dirigir. A direção era aqui, a caixa de som era grande, né? E eu comecei com a Brasilinha, carregando a Brasilinha. Depois eu arranjei uma perua, depois um caminhãozinho. No final nós tínhamos um caminhão grandão e 14 funcionários trabalhando com a gente. Então, essa é a questão que eu ia te falar, porque assim, além de tudo isso, chegou num ponto que precisava ter uma equipe para poder te acompanhar. Sim. Para poder tanto, porque assim, era jogo de luz, era um monte de coisa, estrutura, treliço. As festas eram 2 por semana, eu fazia divulgação de 2 festas todas as semanas. Então, eu tinha a gráfica, eu ligava para a gráfica, passava os dados, ele produzia o cartaz, eu passava lá, pegava o cartaz, já ia pregar os cartazes e assim, já pregava o cartaz divulgando as 2 festas da semana. Então era assim, era uma máquina já, né? Sim. Engrenada. E muitas vezes eu passava 2 dias pregando cartaz, da manhã até a noite, rodando todas as escolas da região, para todo mundo saber onde eu estava, porque não tinha Zap, não tinha internet, não tinha nada naquela época. O telefone só servia para telefonar. Sim. Não servia para mais nada. Hoje você paga a conta com o telefone, filma, tira foto. Tudo, né? Então era muito diferente. Mas, assim, eu sempre investi no equipamento, né, Hamilton? Sim. Eu não investia na minha casa e nem no meu carro. Então ganhava um dinheirinho, vou melhorar a festa. Por isso que ficou com o equipamento maravilhoso. Eu rolava clipes no telão numa época que clipe era coisa raríssima, né? Sim. Que muitas vezes tinha que tirar o clipe de um filme, né? Aquele pedacinho do filme, eu comprava aquela caixona, como é que chama mesmo?
Você pegava DVD não é. Não, eu tô tentando lembrar. Que era aquela caixona. Uhum. Aí tinha que deixar no ponto para a hora que ia tocar, punha aquele filme lá, que era videocassete. Sim. Então passava clipe em videocassete. Quando saiu o clipe em DVD, aí era uma fortuna, eu passava clipe em DVD. E o meu prazer era pegar o DVD original na festa, tirar a capinha e colocar na hora para Cara, turma. isso também eu tinha um prazer. Eu lembro que tinha muita gente, assim, é claro que depois tinha as pastas, né, as cases, assim, que você colocava tanto de um lado quanto do outro CD, Sim. mas eu tinha umas caixas pesadas e o pessoal falava assim, Sim. nossa, mas esse cara é burro, ele tá trabalhando, ele tá carregando. Eu falei, cara, primeiro que era a segurança do próprio DVD, do próprio disco, né, porque eu procurava comprar o original. Sim, também. E uma outra coisa também é o fato, assim, de você ter tudo ali certinho, em relação para você ver música e ver tudo mais. Aí depois, hoje em dia, com pendrive, hoje em dia no computador, você faz tudo isso. Mas antigamente, né, era um prazer de você chegar numa loja. Eu lembro que tinha uma loja aqui em Rio Preto, que ela chamava Music Way, que era ali no centro da cidade, Sim. perto de onde fica o Boticário. E, cara, todos os lançamentos de dance music e tal, né? Eu ia muito na comprava. Escolar tinha também. Mas aí ali, a moça, eu falava assim, ó, eu ouvi uma música, eu era muito apaixonado em dance music, né? E aí eu falava assim, ó, eu ouvi uma música assim, 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 você consegue pra mim? E na época era muito difícil, gente. Hoje você entra no Google, você descobre a música, Shazam, você tá aqui, tá tocando uma música, você aperta o aplicativo, você sabe que música tá tocando. A versão, se é ao vivo, se não é, onde foi feita a música e tudo mais. Antigamente não tinha, era uma dificuldade muito grande, né? Então eu lembro que eu comprava, quantas vezes eu chegava a comprar fita, por exemplo, de músicas novas, que eu ia na rodoviária esperar o cara mandava de São Paulo pra mim, eu pagava passagem, ele mandava essas fitas pra mim para eu poder receber as músicas novas, né? Então era uma época realmente assim que era meio difícil. Tem uma coisa aqui também, é o seguinte, a gente tá falando de coisas boas, coisas alegres, né? Mas Sim. teve uma vez que você foi assaltado também, Sim, né? sim. Que eu queria que você contasse, se você puder contar essa história aí. Inclusive, eu tô dando aula nessa escola aí, né? Que foi lá no Bento, eu fui fazer uma festa no Bento, e a entrada era longe, né, do pátio. E a festa estava rolando, de repente eu vi todo mundo correndo. Falei, cara, o que está acontecendo? Um rapaz com um revólver foi assaltar a portaria. E detalhe, eu não deixava dinheiro na portaria. A gente ficava tirando sempre o dinheiro. Então foi tipo um assalto de 50 contos, 100 reais. Né? A moça que estava na portaria na época era minha esposa, coitada, roubaram o celular dela. Nossa. Mas deu tudo certo, chegou na segunda-feira, eu fui acertar com o Milton, que era o diretor da escola na época, e ele falou, pô, fiquei sabendo que foi assaltado, que não deu nada. Eu falei, não deu sim. Dei a parte da escola para ele, só que daí eu passei um tempo muito grande sem fazer festa lá no Bento novamente. E vou te falar, o Bento é uma escola maravilhosa, estou lá desde o ano passado, e eu acho que eu vou me aposentar lá, porque a escola é boa, hein? Não tem mais nada a ver de 20 anos atrás. Temos aqui também uma pergunta muito interessante. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para os professores lá do Bento. Pode falar. A turma toda. Pô, os professores são guerreiros. Tem aluno né? e professor aqui que está mandando beijo. Os professores são guerreiros, sim, maravilhosos. Os alunos lá, turminha, obrigado pela presença aí, viu? Espero que vocês tenham contado para os pais de vocês, né? Quem sabe seus pais. Cara, você vai ver depois os cortes que a gente vai fazer disso aqui, o tanto que esse negócio vai voar. Eu queria que você falasse pra gente aqui, o pessoal tá perguntando, pra você poder contar também a história, né? Pra poder entrar de instrutor lá no Senai, né? Que na época, lá na prova, que você desossou a partitura, assim, você foi realmente sensacional. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O Senai ele é muito rigoroso para você trabalhar lá. Então, a minha entrevista veio um maestro de uma sede do Senai, um professor de música mesmo, para valer, e aí várias pessoas mostraram lá seu currículo,
entrevistaram, ele jogou lá para a gente ler algumas partituras, avaliar o nosso conhecimento. Eu tive o privilégio de passar, na época, na seleção do Senai, né? Uma seleção muito difícil. Que era uma situação assim, porque, gente, em relação à música, é uma coisa realmente... Para você ter ideia, a banda do Senai tocava um hino nacional, né? Então, não era qualquer coisa, porque o hino nacional é difícil, né? Então, eu tive o prazer de ter essa felicidade de trabalhar no Senai. Mas eu montei mais de 100 corporações musicais. Eu não contei, depois de 100 eu parei de contar. Então, teve Dom Pedro, Andaló, muitas... são ciclos da vida, né? Sim. E o Dom Pedro, uma coisa interessante também, é que você ficou presente lá até fechar as portas, né? O Dom Pedro, eu voltei lá para fazer um resgate. Porque quando me convidaram para ensaiar a fanfarra do Dom Pedro, foi o Valdir que me levou para lá. Valdir, um abraço. Um abraço, Valdir. Que é o seguinte, ele é maluco. Ele me levou para uma escola, eu estava em Londrina, e eu vim passar o fim de ano com os meus pais em Rio Preto, que eu estava lá fazendo universidade. E eu cheguei lá, ele falou, vem cá, nossa fanfarra esse ano. Eu entrei numa sala, um monte de esqueleto de instrumento no chão. Olhei para o Valdir e falei, Valdir, você está louco? Não tem instrumento aqui, só tem esqueleto de instrumento. Ele me disse, esses são os instrumentos dos alunos que foram tocar em Barretos. No meio do caminho, o ônibus caiu no rio e morreu todo mundo. Aquela tragédia que, inclusive, a Avenida dos Estudantes, né? Em homenagem a eles, né? E aí, eu fiquei emocionado e falou, nós precisamos trazer alegria para essa escola. Você me ajuda a montar, a renascer a fanfarra do Dom Pedro? Aí eu falei, pô, Valdir, desse jeito não tem como não falar não. Né? E aí nós renascemos a fanfarra do Dom Pedro. Quando foi tocar, fazer a viagem que os estudantes não fizeram, foi emocionante. Muita gente chorando, foi emocionante. Eu imagino também quando você viu os instrumentos, né, que estavam no bandeira, acidente, né? A bandeira com a marca do Rio, né? A bandeira que estava ensopada, manchada, depois manchou, né? Manchou com o Rio. E a minha homenagem aos estudantes do Dom Pedro, né? Da década de 1960 que aconteceu o acidente. E aí eu fiquei tocando o Dom Pedro até o Dom Pedro fechar as portas, porque o seu Jorge e o seu Aquiles, que eram os donos da faculdade, faleceram, né? Sim. Então, a faculdade, depois que eles foram embora, não teve mais aquele fôlego. E aí eles nem me pagavam nada, porque eu falei, vocês não têm dinheiro, não precisa pagar. Mas eu vou ficar junto com vocês até o último minuto. E o Valdir veio para o último desfile, ele não mora mais em Rio Preto, ele veio para nos acompanhar ali na avenida, o último desfile do Dom Pedro, né? O Thiago tá falando aqui que ele tocava na bandinha do Senai, né, que você era o maestro, né, na época. E eu penso assim, eu participei uma vez de uma fanfarra e aquela alegria, né, de você ir numa festa do peão, num rodeio, participar de um desfile ou participar de algum evento, né? Todas as crianças, na época a gente tinha um negócio chamado guarda-mirim. Sim. Então a guarda-mirim, ela tinha essa fanfarra também, né, que todo mundo tinha o seu instrumento, ia tocar e tal. E a gente queria assim, eu quero trompete, eu quero não sei o que, eu quero isso, mas não tinha nem força para poder, não sabia nem o jeito, né, de poder fazer as coisas que tinha. E era uma alegria, porque assim, você não ia por obrigação, você ia realmente porque era um orgulho, todo mundo tá com a roupa, todo mundo tá vestido, todo mundo no dia, os pais assistindo, né, as pessoas que estavam vendo, as pessoas que iam assistir a apresentação, e aquele negócio em relação aos ensaios também, né, porque para ficar tudo perfeito, aquele falando assim, você não tá fazendo direito, vamos fazer certinho, e não sei o que, isso aí eu acho que é uma coisa que para quem tá ali, o professor, o mestre, o maestro, né, é uma coisa que enche os olhos, né. O Dom Pedro foi um celeiro de professores e instrutores da nossa região. Então, se tem alguma fanfarra aqui na região que toca música, foi graças ao Dom Pedro. Que legal. Né? Então foi assim, nós plantamos uma semente maravilhosa lá.
né? É lógico que eu não fui sozinho. A gente não faz nada sozinho na vida. Sim. Nós precisamos de pessoas que sonham com a gente, para que o sonho se torne realidade. E foi isso que aconteceu com o Dom Pedro. E muitas escolas, quando acabava o 7 de setembro, iam ensaiar lá com nós e se tornava da faculdade, e depois eles voltavam para suas escolas levando música, e as escolas deixavam de ser só aquelas marchinhas, porque era corneta. Sim. Né? A fanfarra era corneta, e a corneta não toca todas as notas. Né? Então tinha que fazer jogo. E chegamos a tocar o hino da França, Take My Brother Away, Lambada, Chorando Se Foi, tudo na corneta, né? E fizemos muita coisa bacana. Mas a fanfarra foi também um ciclo que já se foi, já, né? E eu parei. Mas foi. Eu parei porque também parece que as prefeituras, as escolas perderam aquele brilho. Eu cheguei muitas vezes a ir para a avenida praticamente com quase nenhuma fanfarra. Às vezes eu tinha 3, 4 lá, de 12, 16 fanfarras que tinha na avenida, 4, 5 era minha. Quer dizer, 1/3. Teve um ano que eu levei 7. Eu tenho uma teoria que é assim, depois que tiraram a educação moral e cívica das escolas, parece que tudo foi meio por água abaixo, né? Ficou meio que relaxada as coisas da época, assim. A gente pensa que, poxa, era muito mais legal as coisas que tinham. Quando você estudava de manhã, educação física era tarde. Estudava à tarde, educação física de manhã. Depois que juntou tudo... Tinha até educação física à noite. À noite. Era pessoal da tarde podia escolher. E eram 3 aulas. Nossa. Gente, na semana passada nós trouxemos aqui o Rafael da Y-Steak. E o Rafael fez inclusive uma panceta aqui com o André. Inclusive tem um Reels aí que já tá girando. O André pôde saborear. Eu fiquei com vontade porque durante a quaresma eu não tô comendo carne, né? Mas eu também comi aqui um salmão com banana. Foi bem legal. E o Rafael, gente, o nosso querido Rafa da Y-Steak, ele tá fazendo um trabalho muito bacana. Além de vocês, né, irem até o Y para poder conhecer, você pode levar o Y-Steak para sua festa, pro seu evento, tá? E agora vem a nova unidade, né? Agora com a franquia da Y-Steak também. Cara, vai ser muito bacana. Se você não conhece ainda, vale a pena. Amanhã é sexta-feira, já abre, tá? Sexta, sábado e domingo. A sexta-feira à noite no jantar, tá bom? Sábado em 2 horários, no almoço e no jantar. E no domingo também aquele almoço especial. Se você não quiser também, você pode buscar um franguinho, faça a sua encomenda, tá bom? O mais legal também é que você, é bem bacana você ir até o Instagram, @ysteak, para você conhecer tudo o que ele faz. É aquele churrasquinho afetivo com um jeitinho mineirinho que vale muito a pena, tá? É restaurante, é o take out e também delivery para você aproveitar. Sexta das 18 às 23, aos sábados em 2 horários, das 16 às 19 e das 19 às 23. Aliás, do meio-dia às 16 e das 19 às 23 e aos domingos das 11 às 15, tá bom? Tem sempre uma atração musical, tem dia que é samba, tem dia que é pagode, tem dia que é rock, tem dia que é sertanejo, então vale muito a pena você conhecer. E agora tem também lá, você vai encontrar aquele cardápio executivo, que é uma oportunidade de você conhecer o sabor da Y-Steak com um preço um tanto quanto atrativo para você. Então vale muito a pena, vai lá no @Y-Steak no Instagram, tá bom? Quero falar da Interessências, do nosso querido Denelson. A Interessências que tá junto com a gente, vai entrar uma promoção logo da Interessências, para você que tá afim aí de perfumes finos, matérias-primas, essências, óleos essenciais. A Interessências tem tudo isso para você, tá? O Instagram sempre bombando, @Interessências, e tem o site interessências.com.br, na Arthur Nonato 6787, lá no Jardim Maracanã. O WhatsApp é o 981057300, 981057300. Hoje também a gente vai fazer o sorteio de um combo do Maridon Burger House. O Maridon, ele tem para você aquela carne, é um hambúrguer feito com carne Angus na churrasqueira, por isso é diferenciado e tão premiado. Se você ainda não conhece, tá marcando bobeira, tá bom? 991006293, 991006293, segue lá, @Maridon Burger no Instagram, para você saber das novidades. No finalzinho do programa tem sorteio também. O pessoal tá mandando um alôzinho aqui.
falando também o seguinte, que lá a mira era top, né? O pessoal que não perdia também as festas que acontecia. E também tinha um aqui que já tá pulando, é muita gente mandando mensagem, e tem hora aqui que dá uma escapada e a gente tem que procurar depois para poder saber onde tá. Ah, tá. Na época que tinha as festas, né? Tinha tudo lá e tal, baladas, escolas e tudo mais. Os professores, diretores também iam e participavam, né? Sim, sim. No Galante, a diretora não perdia uma festa. Tá vendo só? Depois, no final, era Machado, era uma outra antes, depois veio a Machado. Ela estava presente em todas as festas. E ela era o caixa da festa. A portaria passava tudo por ela ali, né? Então, muitas escolas tinham diretores que estavam presentes. Eu fiz uma festa no Monsenhor Gonçalves e era um Halloween. Eu lembro que a diretora, na época, fantasiada de bruxa, subiu em cima de uma vassoura e começou a jogar bala pro povo, gritando, é bala travessura, né? Aquilo ali eu achei incrível, porque, a diretora da escola, né? E depois, passou-se anos, eu fui comentar com ela para elogiar, ela negou. Ela falou, de jeito nenhum. Gente, e nem tinha bebida, viu? Não tinha nada ali. Ela pegou um ponche lá que ela coisava e fazia. Ô, Urso, é o seguinte, nem só de flores tudo é realizado, né? A gente sabe que muitos perrengues acontecem. Sim. Quais foram os principais, assim, que você pode falar? Algumas dificuldades que tiveram, tipo, no meio da festa acabou a energia, ou estragou uma caixa, ou aconteceu alguma coisa, um choque que você levou, ou você chegar você saiu daqui para ir até num evento, furou o pneu do caminhão, ou você já levou algum calote, alguma coisa assim. Sim. Conta pra gente um pouquinho dessas partes. Calote eu levei um monte. Muitos calotes. Né? Eu levei um calote que eu fiz lá no buffet. Mas quando a gente vai no buffet, às vezes, não é o dono do buffet que dá o calote. É quem está promovendo a festa, né? Lá no Nelson Bifano. Rapaz, levei um calote ali bom, hein? Teve uma festa que eu fiz em Paulo de Faria. Que era minha cidade. Era uma semana de festa que era uma barraca, era do duplo A. E eu levei o meu equipamento para lá, né? E ele falou que ia ter segurança. Cheguei lá, não tinha nada. Então, falei, eu vou dormir aqui do lado do equipamento, eu não saio mais daqui. Né? Meu Deus do céu. Eu passei uma semana dormindo do lado das caixas de som para cuidar do equipamento, né? Olha, que vergonha, gente. Vocês não podem fazer isso com o rapaz. Você tem que estar. Eu levei calote deles. Também? E eles só pagaram o gasto do caminhão que levou e trouxe. Não, depois você vai me falar quem que é que eu vou. Porque eu falei para ele, seguinte, tem que pagar o caminhão. Se não pagar o caminhão, só não volta embora. Não tem como. Aí ele pegou e pagou o caminhão, mas não pagou uma semana de trabalho. Meu Deus do céu, que vergonha. Faz parte, né? Não, mas é vergonha. Vocês não podem fazer um negócio desse com nós, né? A gente tá aqui, leva a cidade, leva o nome da cidade, vocês... Fiquei até um pouco envergonhado aqui agora. Não, mas o duplo A era de Rio Preto. Não, eu falo... Não era de Paulo de Faria. Eles que coisa. Então desculpa aí, gente. Eles que não foram eles que fizeram a festa. Tá, então... Foi daqui de Rio Preto que foi fazer lá. Então beleza. Então aí eu já fico menos coisado aqui, para não ter muito presente. É complicado a gente falar o nome, né? Porque o pessoal às vezes... Não, mas aconteceu. Legal. Às vezes na época aconteceu alguma coisa para não ter também. Agora, de problema e equipamento, eu tive um problema, por incrível que pareça, teve um problema só que eu tive todos esses tempos de som. Um rapaz foi trabalhar comigo, ele era... Primeira vez que ele foi trabalhar, foi a última também, né? O seguinte, ele tinha epilepsia, que fala... começa a tremer assim. Dá. Cara, você não acredita. Ele estava em cima do andaime e começou a ter um ataque epilético lá em cima. Meu Deus do céu. Aí eu fui lá, segurei, o povo da escola falou, pai, tá levando choque. Né? Você não cuida do equipamento, você... Ele tá na live, falou. Tá nada, tô brincando. E aí, cara, eu fiquei muito preocupado com o garoto, parei de montar equipamento, fui levar o rapaz para casa dele.
dei na mão da mãe dele, falei, vem cá, tá tudo bem? Não, isso é normal. Mas não sabia, sei né, o que era. E resumindo, aí atrapalhou muito a montagem de som. Esse dia o som não ficou legal, que foi do lado da escola do Santo Antônio, que quando você foi ali na creche. Foi a única vez na vida que o meu som não ficou legal, que eu perdi muito tempo correndo atrás de cuidar desse menino aí. Eu falei para ele, você não pode trabalhar comigo, você vai subir andaime de 10 metros de altura, dá um problema lá em cima, você cai lá de cima e você morre, filho, você não pode trabalhar comigo. Meu Deus do céu. E aí ele concordou e não trabalhou mais comigo. O Pikachu, que é meu parceiro lá da Rádio Líder, ele tá perguntando, ele tá mandando um alô pra você, falou assim, o Dil Grande te mandou um abraço. Outro pra ele, não então. É? Dil Grande, esse Pikachu também é campeão, hein? Tá mandando aqui um alô pra galera que tá junto com a gente. Quem mais aqui? O Jefferson, ele tinha mandado um alôzinho pra gente, ele falou o seguinte, como que dava, né, pra poder conciliar tudo isso? Maestro, professor, então, e DJ de festa e tudo mais, empresário. Sim. Bom, primeiro era professor de uma equipe, eu era técnico da equipe principal do Palestra, tinha 800 alunos. Sim. E dava aula no estado, com carga completa. Então, todos os finais de semana eu trabalhava nas competições, eu levava a turma para viajar, dormia no chão das escolas e tudo mais. Quando eu saí do Palestra, eu fiquei só na escola, peguei o dinheiro do Palestra, investi nas caixinhas de som e surgiu o Urso Som. Aí eu trabalhava nos finais de semana e durante a semana nas escolas. E aí comecei a agitar as fanfarras, a gente montava as fanfarras de final de semana de dia, tipo domingo à tarde, né? Sábado à noite festa, e durante a semana professor das escolas do estado. Do céu. Então, assim, teve uma época que eu estava na FAPERP, dava aula em Mirassol, vários lugares, no estado, Faculdade Dom Pedro, e as festinhas do Urso Som também. Meu Deus do não céu. Me pergunta como é que dava certo, que eu não sei. E isso foi durante muito tempo, né? Foi, porque o Urso Som durou 20 anos, as minhas fanfarras duraram 35 anos, o Palestra, a minha gestão de natação foi 11 anos como professor técnico e uns 10 como atleta, né? Então, foi pouco tempo, né? Foi rapidão. Tem muita gente aqui também querendo saber por onde andava o Urso Som. O que o Urso Som faz hoje em dia? Hoje em dia eu continuo dando aula no estado. Minha profissão é professor de educação física. Sim. E tudo o resto foi... Professor de educação faz mil e uma utilidades, né? Faz de tudo. Chega na hora da festa junina, é o que vai ensaiar a quadrilha. 7 de setembro é o que vai levar a fanfarra para a avenida. Os jogos é o que vai levar a molecada para participar dos jogos escolares. A gincana é o que organiza tudo. Isso, agora mais não, né? Naquela época, sim. Se meu diretor estiver ouvindo, é brincadeira, tá brincando com você, pelo amor de Deus. Brincadeirinha. O Reginaldo, um diretor incrível lá da escola, maravilhoso. Um abraço para você, viu, Reginaldo? Então, é o seguinte, eu fazia um pouquinho de tudo que aparecia e eu acabava me aprofundando naquela atividade lá. O Monsenhor, comecei com fanfarra, eu estava no ginásio e fiquei 35 anos mexendo com isso. Nossa Senhora. Isso aí é que eu falo, gente, é uma história de muitos anos, assim, e aí daqui a pouquinho a gente vai fazer aquela pergunta que nos quer calar, mas é uma época que era tudo diferente, né, cara, que a gente vivia. Eu vejo o principal o respeito. As pessoas se respeitavam, né? Então, era diferente, sim, era diferente. Respeito ser professor naquela época era incrível. Eu estava comentando hoje na escola, quando eu ia dar aula naquela época, eu ia com muita vontade, eu chegava lá empolgado para trabalhar com os alunos. Os alunos te davam um carinho assim incrível, sabe? Você era acolhido pelos alunos, eles mostravam interesse no que você passava
e você ia motivado a correr atrás de trazer o melhor para os alunos. Hoje, se você começa a passar muita matéria, você é linchado, né? Inclusive era uma época, por exemplo, a gente acabou de ver agora também, né? Notícia triste que aconteceu lá, que o aluno invadiu a escola, né, matou a professora e tal. Uma professora já... 70 e tantos anos. E uma outra professora que foi uma heroína, né? Que foi para poder tirar a arma dele, tirar a situação dele. A gente vive muito falando sobre o negócio de armamento, tal, mas você vê uma faca, alguma coisa nesse sentido, já se torna uma arma, né? Eu lembro que lá em Paulo de Faria tinha um professor, Adocrescino, já faleceu, saudoso, hoje ele leva o nome de uma pré-escola. Ele ensinou, assim, todas as vezes que ele entrava na sala de aula, todos os alunos levantavam na minha época era assim, quando eu era aluno, né? E só na hora que ele falava, né, conversava e tal, e na hora que ele saía a mesma coisa, né, o respeito que tinha, o hino nacional, que tinha dias que era terça, tinha dia que era quinta, e todas as outras, e assim, você não sabia só o hino nacional, né, era o hino nacional, o hino da bandeira, e tudo mais. Então, assim, era um negócio realmente diferenciado na época, né? E inclusive, quando tinha os inspetores de aluno e tudo mais, era muito respeitado. E hoje em dia, tudo isso... né, o que tinha era o seguinte, era muito carinho. A gente tinha muito carinho pelos alunos, os alunos tinham muito carinho pela gente, e isso fazia com que todo mundo adorava ir para a escola. Na minha época, quando era garoto, as férias eram tão grandes, quando chegava à escola a gente não aguentava mais, a gente estava louco para voltar para a escola, não queria mais saber de férias. Sim. Porque a escola era maravilhosa, né? Não que não seja hoje, mas esse novo ensino médio aí, eu acho que não vai durar nada, daqui a pouco vamos pôr outra coisa no lugar, porque esse novo ensino médio aí tá falido, desculpa aí, né? O pessoal tá falando aqui que você, além de tocar, também era ótimo dançarino. E por falar nisso, né? Como é que você acha essas coisas, hein? O pessoal tá mandando aqui, ó, tá todo mundo mandando pergunta aqui. Por falar nisso, eu queria te perguntar isso aí, que é agora uma novidade. No dia que a gente estava tomando café, você falou, né? Que é a questão também aí dos cruzeiros, dos eventos que você vai, e das danças de salão e tudo mais. Como é que tá sendo isso aí? Então... foi uma forma de eu conhecer pessoas, né? Eu fui fazer aula de dança de salão ao Jabá, né? Lá no Passo a Passo. E aí um novo esporte, né? Eu peguei gosto, comecei a fazer samba de gafieira, tango, bolero, valsa, zouk, tchá-tchá-tchá, um monte de estilo de dança aí, eu peguei gosto. E aí, hoje, o meu lazer é ir nos bailinhos com o meu amor, dançar com ela, né? A gente dança até mandar a gente embora, né? Então, mas esses dias vocês foram para um cruzeiro, para um navio, não foi isso? Que você um cruzeiro temático de dança de salão, né? Então, eu queria que você... Como é que é, cara? Você não ficou meio... Não fica, eu tenho medo de negócio de cruzeiro, de passar mal, tranquilo. Cara. Não? Foi o meu 8º cruzeiro que eu fiz. Você sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Não tô... Pelo amor de Deus, só um comentário meu aqui. Não desejo mal pra ninguém, não. Mas eu fico pensando assim... Um negócio que tem uma piscina onde em volta é tudo água, não dá certo. Tem alguma coisa ali que vai acontecer. O transporte mais seguro do mundo. Ah, mas dá um medo. O segundo mais seguro, por incrível que pareça, é avião. Não, o primeiro é o navio e segundo é o avião. É que o avião também é o seguinte, né? Tudo é barranco, né? Porque tá no céu, que foi a buraco, então não tem como, não é igual a rodovia que você ainda pode desviar, mas o cruzeiro eu tenho muita vontade, sério mesmo, tenho muita vontade, eu falo muito que eu queria ir. Deve experimentar, é muito bom. Mas eu fico com medo de passar mal, de não sei o que lá, mas hoje inclusive a gente tá falando sobre isso, balança um pouquinho, balança um pouquinho, mas é gostoso, hein? Não sei, hein? Vou te falar, tinha uma balada lá que eu participei, que é a balada do fone de ouvido. Vixe. Que é o seguinte, são 3 DJ tocando ao mesmo tempo. E o fone de ouvido tem 3 sintonias. Então você mudou a sintonia, muda a cor do fone de ouvido. Você tá brincando. Então, de repente eu tô lá no azul, tô vendo que a maioria tá verde, eu passo pro verde para ver o que tá rolando.
sabe? É muito legal. Muito. Eu não estava dando nada para essa festa. Falei, pá, fone de ouvido. Diferente, né? Diferente. Fone de ouvido, pô, eu sou DJ, vou ficar com fone de ouvido. Rapaz, o som maravilhoso, fone de ouvido. Incrível a festa. Você tira o fone de ouvido, o povo está cantando. Cada um canta uma coisa. Começa a dar risada do povo, é muito bacana. E é uma festa silenciosa. Uma festa maravilhosa. Eu não conhecia. Cara, foi show de bola, cara. Ó, por falar nisso, na época, né? Eu lembro que na minha época, quando eu era DJ, a gente tinha a festa do Sinal, né? Essa foi eu que inventei, a noite do Sinal foi eu que inventei. A gente já tá chegando aí. Tinha a festa do Sinal, tinha os bailes da espuma, né? Essa daí não era eu, não. Que tinha espuma seca e que era aquela molhada que a pessoa saía de lá já gripado com a pneumonia já. Eu lembro que uma vez eu fiz uma balada que eu peguei a ideia de um cara que na época, você vê, a gente já fazia bullying e não sabia, né? A gente colocou uma balança na frente da boate e era vale quanto pesa. Então, se você pesasse de tanto a tanto, era um valor a entrada. De tanto a tanto, então, acima de 100 era de graça, a pessoa entrava de graça. Rapaz, mas a maior concentração de mais de 100 quilos que eu já vi numa balada foi nessa balada, que a galera falou assim, eu não tenho dinheiro pra ir nas outras, eu vou nessa que eu não tenho que pagar, né? Mas eram nomes diferentes, né? Sim. E às vezes a festa não era tão diferente, não era tão assim temática, mas o nome chamava atenção. Sim. Eu lembro que lá em Paulo de Faria a gente mudava o nome, às vezes não tinha nada de diferente, mas o nome, o pessoal falava, eu vou na festa tal, vou na festa tal. Mas isso pegou, né? A Noite do Sinal era uma festa maravilhosa. Não, era diferenciada. Que era o seguinte, o pessoal quando pagava para entrar escolhia um cordão. Sim. Eu comprava um cordão fluorescente, eu tinha luz negra, então ele brilhava no escuro. Então era verde, vem em mim que eu sou facinho, facinho. Amarelo, tô na paquera. E vermelho, tá vendo? O André. E vermelho, não vem em mim que eu tô comprometido. Tá vendo? Cai fora, mané. E pronto. E o que era bom é que o seguinte, naquela época tinha um respeito, a galera já via e não ia. Se estava vermelho, já não enchava. Sim. E a noite do blackout era muito legal também. Então, estava rolando a festa, de repente, eu dava um blackout, o som continuava rolando, durava ali uns 10 segundos, eu apagava tudo, até a luz negra. E passava uns 10, 15 segundos, eu ligava de novo. Dava tempo de o pessoal dar um beijinho do lado ali. Cara, e se é hoje, não sobra um celular, né? Porque se apaga lá... Não, isso não acontecia na época não tinha, mas se é hoje, não sobra um, a galera vai. Uma outra coisa também que era muito comum na época, era as músicas lentas, né? Sim. Um horário, aí tinha aquela baladinha, e aí já tinha aquela paquera... Então, eu pegava como referência o Mingau do Palestra. Sim. Que tinha um momentozinho do Mingau que tocava música lenta, que era a hora que você ia atrás da sua paquerinha, para chamar ela para dançar. Porque na minha época, pegar na mão já era do outro mundo. Sim. Na minha época, né? Hoje é tudo liberado, mas naquela época não. Então eu falava, cara, precisa ter uma música lenta. Eu tocava sempre uma seleção de música lenta no meio da festa. Era 3, 4 músicas, mas era escolhido a dedo. Então, assim... Era aquela música da novela que todo mundo adorava, do galã, sei lá, do filme, do momento. Mas não podia faltar, a musiquinha lenta. Eu lembro que uma vez eu tava olhando pra uma moça, assim, numa festa, balada lenta, assim, ela olhando pra mim, olhando pra ela, eu cheguei e perguntei pra ela, você quer dançar? Ela falou que era. Eu falei, então levanta, deixa eu sentar um pouco. Eu tava cansado, cara, já tinha mais ou menos umas 2 horas que eu tava em pé, e ela tava olhando, eu não tava aguentando mais. E eu falei assim, vai lá dançar, deixa eu sentar um pouquinho no seu lugar aí, que eu não tava aguentando. Nossa! Era muito romântico, né? Ó, quero falar da AMB Morumbi Online. Isso, sim, é verdade. Você tem uma faculdade aí, a um clique de você, tá bom? 2 polos aqui em São José do Rio Preto, faculdade e universidade, tá? Ensino digital, inovação, criatividade, qualidade, excelência acadêmica, você encontra na AMB Morumbi Online. Graduação e pós-graduação reconhecidos pelo MEC. 3364-9666, 3364-9666 ou ainda o 99248-7620. 99248-7620. Você vai lá no @AMB Morumbi Polo Rio Preto. AMB Morumbi
Polo Rio Preto, fala com a Nanda, fala com a Jo, você vai fazer aí com certeza, você vai dar aquele up na sua vida profissional, na IMB Morumbi. Nós temos também aqui a Doutora Infonete, a Doutora Infonete está sempre junto com a gente, e você tem o nosso garoto propaganda da Doutora Infonete, que é o Botini, ou seja, o cara que mais vende no mundo. A Doutora Infonete, você vai direto lá, doutorinfonete.com.br, tá bom? doutorinfonete.com.br no site, você vai encontrar tudo que você precisa, e o Botini tem um recado para você que o André vai soltar agora. Olá, aqui Botini! Você veio, Botini, sim! Anote aí, na Doutora Infonete você encontra produtos usados incríveis de procedência com garantia e preços ótimos. Usados em informática, CFTV, celulares, áudio, games e muito mais. Você vai comprar e adorar! Os menores preços estão na Doutora Infonete e a compra é totalmente segura. Use o seu cartão de débito e crédito e receba tudo em casa, em qualquer lugar do Brasil. Quer os melhores produtos usados? Sim, Botini! Então vem pra Doutora Infonete e compre, compre, compre! Acesse agora doutorinfonete.com.br. Muito bem, então, Botini, ó, lembrando, doutorinfonete.com.br, só você entrar no site, você vai saber das novidades, tá bom? Quero falar da Vida Leve, para você que tá procurando uma franquia de cafeteria saudável e que vem conquistando aí todo mundo, para você que tá a fim de viver aí melhor através de uma alimentação de qualidade. Lá você tem saladas, tapiocas, tem sucos funcionais, pizzas fit, omeletes salgados, low carb, tem também açaí, saladas de fruta, doces zero açúcar e sanduíches naturais, tá? Gente, são mais de 30 combinações de marmitas fit personalizadas e tem mais de 60 unidades em todo o Brasil. Para você que está a fim de ser um franqueado, é só você ir direto no @Vida Leve Franquia, tá bom? @Vida Leve Franquia, para você saber das novidades. Quer conhecer a loja de Rio Preto? É só você ir direto no Antônio de Godói, 3796, na Redentora. Tem o WhatsApp 992708255, 992708255, com a gente também, a Vida Leve, uma alimentação saudável para você. Para você que tem o seu pet, precisa de uma alimentação de qualidade para o seu pet, produtos, tudo que o seu pet está precisando, só você ir direto no Mercadão Agropet. A maior rede pet 100% riopretense, atendimento veterinário, centro de estética para o seu animalzinho, tudo em rações, medicamentos, acessórios, tudo que você precisa. Gente, são 7 lojas, tá? Tem no Rio Preto Shopping, tem no Shopping Cidade Norte, tem na Nossa Senhora da Paz, tem na Constituição com a Delegado e tem também na Fernando Costa. Tudo em Rio Preto, 5 lojas para você. Tem uma loja em Badibacite e uma outra loja também em Ibirá. 7 lojas para melhor atender. Vem aí a 8ª loja do Mercadão Agropet. Fale aí com o Juarez, tudo que você precisa, você vai direto no @Mercadão Agropet. Mercadão Agropet, junto com a gente, tá bom? E nesse bloco também eu quero falar aqui da Tom Sports, que é do Iguatemi, para você que tá a fim de ter aí aqueles produtos de qualidade, produtos sensacionais para você, não esqueça da Tom Sports, tá? Tá praticando esporte? Para você que precisa, nós temos um professor de educação física aqui hoje falando com a gente. Você precisa ter um tênis de qualidade, você precisa ter uma roupa bacana, você não vai correr de calça jeans, né? Lá na Tom Sports você encontra tudo que você precisa. Tá precisando de uma bike? Cara, você vai encontrar os melhores modelos. Hoje tem a onda aí do beach tênis, a galera que tá jogando vôlei, as quadras de areia e tudo mais. Lá você encontra todos os acessórios, tá? Os tênis das melhores marcas, as maiores marcas do mercado, você encontra lá na Tom Sports. @Tom Sports _, onde você tem todas as novidades também, direto lá no Iguatemi, aqui em São José do Rio Preto. Um salve para toda a galera aí da Tom Sports junto com a gente. Ó, o Farley Granger tá mandando aquele abraço para você também. Grande Farley, um abraço para você. Quem mais? A Nath tá aqui, ó. Você é professor só de educação física ou de outra matéria também? Além de música, né? Que você também, no caso, deu aula das fanfarras e tudo mais. Ó, eu posso dar aula de todas as matérias da escola, né? Tudo que tem na escola eu posso dar aula. Mas eu gosto mesmo de dar aula de educação física. É onde eu estou em casa. Nossa Senhora. Então... E lembrando, gente, que teve uma época que o Urso ele foi embora, né? E depois ele foi chamado realmente, assim, entre outras coisas, quando ele veio aqui, para poder montar essa fanfarra. E aí ele pegou as aulas, e aí foi onde toda a história tinha começado no comecinho, né? Uma história puxou a outra, né? A fanfarra começou quando eu estudava no Monsenhor Gonçalves, né? O João José Feres
era o vice-diretor da escola, ele cuidava da fanfarra. E ele faleceu. E ficou muito triste, e aí juntou-se os amigos e falou, ó, não podemos deixar a fanfarra morrer. E aí juntou-se os amigos para fazer a fanfarra continuar vivendo. E aí, nessa daí, o Jaime me convidou para ajudar ele. Eu falei, Jaime, não entendo nada disso, não sei tocar nada. Ele falou, não, eu vou bater aqui e você fala se ficou legal ou se ficou feio. E aí eu fui ajudar o Jaime. Aí não parei mais. Aí chamaram lá pro Oscar, e do Oscar fui pro Dom Pedro, e aí foi muitas escolas do estado. As escolas do estado, mais de 100, foram voluntários. Foram trabalhos voluntários. É porque estava no sangue mesmo, eu gostava. Sim. Teve um dia lá no Dom Pedro que uma moça desmaiou. Vixe. E aí, fui conversar com a moça, falou que precisava falar com nós. Baixou o santo nela lá. Vixe. Aí todo mundo deu a mão, foi um negócio bem de arrepiar. E ela pegou e falou, o menino foi buscar água, falou assim, não, água faz mal. E aí ela começou a falar das pessoas que estavam ali, o que iria acontecer. E quando ela começou a falar, realmente o que ela falou aconteceu. Tudo que ela disse aconteceu. E ela disse que 3 pessoas que estavam ali eram da fanfarra dos anos 60, que tinham morrido no acidente. Putz. E esses 3 que tinham reencarnado ali, eles ficariam grudados a esse estilo de fanfarra durante a vida toda. E por incrível que pareça, eu acredito que o Valdir é um deles. O Ferian é o outro, eu acho que eu sou o outro. Porque eu não larguei isso a vida toda. Cara, mas é impressionante porque a música, ela é viciante, né? E a música que você conheceu, a música que você viveu... mas você gastar muito tempo da sua vida fazendo alguma coisa, sim, não tendo retorno financeiro, porque você quer fazer aquilo. Então, por isso eu tô falando. Tá no sangue, né? Não sei o que acontece. Essa é a diferença, porque uma coisa é você, assim, tá fazendo pelo dinheiro, né? E outra coisa é você fazer do jeito que vocês estavam fazendo, com a vontade que vocês estavam fazendo. Por exemplo, cara, uma das coisas mais sensacionais que você falou aqui, a gente vê, e eu posso te falar isso, que é assim, o dinheiro que você ganhava, você reinvestia para você aumentar tudo aquilo que você queria. Então você queria, assim, proporcionar um jogo de luz melhor, uma cena melhor para o pessoal poder participar, um som de qualidade para o pessoal poder fazer, o que é muito importante, né? Porque hoje em dia muita gente fala assim, vamos ganhar. Às vezes quando alguém fala assim, nossa, o cara montou 3 lojas, montou a 4ª loja, agora montou a 5ª. Cara, não é questão para o cara ganhar muito dinheiro. Ele quer levar aquele produto dele de qualidade, ele quer oferecer isso para mais pessoas. Então eu sempre vejo esses dois lados, né? E esse lado que você ajudou em cada parte, em cada escola que o Urso Som participou, nem que seja uma torneira, ela foi trocada, ela foi colocada ali com o dinheiro que foi arrecadado disso. Então sim, isso aí é uma coisa, cara, que os instrumentos da fanfarra do Monsenhor foram todos comprados com festa que eu fiz. Cara, isso é incrível, incrível. Nós fizemos uma festa no centro da cidade, foi Noite Ecológica. Então, eu não lembro o nome que era aquele local. Em frente ao Jockey Club tinha uma boate ali. Nós fizemos um evento lá e com aquele dinheiro nós compramos os trompetes que é do Monsenhor até hoje. O Monsenhor sempre quando foi para a Avenida, desde 1982 eu estava junto com o Monsenhor. De lá até hoje, ele foi para a Avenida comigo. Né? O Andaló, eu fiquei mais ou menos uns 15 anos montando fanfarra no Andaló voluntário, com o diretor Oscar, que era um cara incrível, que já se aposentou. Sim, né? Sim. Quer dizer, tem muitos diretores pelo meu caminho, diretores que nos inspiram, né? Sim. O Oscar é um desses que me inspirou eu ficar 15 anos lá montando fanfarra de graça para ele. Meu Deus do céu.
Ó, quero mandar um abraço aqui também pro pessoal da Amigas Empreendedoras, tá bom? São mulheres aí sensacionais, é uma rede de apoio, né? Com o propósito de ajudar, apoiar e acolher mulheres empreendedoras. Então, para você aí que é mulher, para você que quer conhecer um pouquinho mais, você vai no @Amigas Empreendedoras aqui em Rio Preto. Amigas Empreendedoras Rio Preto, você vai saber das novidades, tá? A Tim Nogueira mandou uma mensagem pra gente também aqui. Nós temos aqui, que é a nossa patrocinadora, tem um vídeo bem bacana, se você ainda não conhece a Tim Nogueira, para você que quer praticar esportes, como eu disse, hoje temos aqui o Urso, que é professor de educação física. Hoje o esporte você pode ver que infelizmente eu não estou praticando muito, mas vale muito a pena você ir direto na Tim Nogueira, que tem um vídeo aqui que é sensacional, que a gente vai rolar agora para você. Muito bem, ó, a gente estava falando aqui que agora o Urso veio aqui no ar, mas agora o próximo encontro nosso vai ser no Pacabá, na rádio. Você vai participar com a gente do TBT do Pacabá. Você vai ver o que é a mensagem que você vai responder. Você vai estar falando para você, guarda aí. Se você já estiver aqui em Rio Preto na quinta-feira que vem, já está marcado já. Mas é véspera de feriado, acho que você não vai estar aqui. Mas se você tiver, vou vê uma quinta-feira que a gente já troca uma ideia rapidão. Vai ser aqui. uma honra estar para acabar com vocês. A Flavinha, inclusive, ela mandou um beijo para você, mandou um abraço, porque a gente sempre fala do Urso Som. Ó, o Júnior Matiaso tá mandando aqui, forte abraço pro Paulo Urso, meu querido amigo. Ah, Juninho, um abraço, meu amigo. Você também é gente especial, né? Juninho foi comigo nesse último cruzeiro que nós fizemos aí. Ele é um cara maravilhoso, é incrível. Eu tô começando a perder o medo do cruzeiro. Rapaz, tinha umas 7 boates o navio, mais ou menos uns 6 restaurantes, um teatro de 2.500 pessoas, o maior teatro de Rio Preto é 800 pessoas que é do o Paulo Moura. Quer dizer, pra você ter ideia que eu vou fazer um negócio desse, o medo que eu tenho. Medo do quê? Nossa Senhora, você nem lembra que está no mar. Você vai pôr o furô ali, meu amigo. Nossa. Relaxa. E na hora do almoço, rodinha de samba rolando, comida à vontade o tempo todo. Isso é uma maravilha. Misericórdia. Gente, ó, a gente vai fazer o sorteio agora, tá? São 5 sorteios pra galera que tá participando. O primeiro sorteio, na verdade, são 2 ovos, tá? São 2 sorteios, então, que nós vamos fazer do Bar de Brigadeiro, tá? O pessoal do Bar de Brigadeiro que tá junto com a gente, inclusive na terça-feira eu vou estar lá no Bar de Brigadeiro fazendo os 2 últimos sorteios aí da promoção. Foram 5, a Érica Stanley faturou na semana passada e hoje vamos fazer mais 2. Como é claro que a gente tá na conversa aqui e tal, a gente já mandou pro nosso querido André para ele poder estar mandando aqui pra gente os ganhadores ou ganhadores. Então temos aqui o primeiro ganhador ou ganhadora do Bar de Brigadeiro, né? Doutora Daiane Bertolin. Doutora Daiane Bertolin, ela marcou aqui as pessoas, a gente já tinha dado uma verificada se curtia, se estava seguindo e tudo mais. Então, doutora Daiane Bertolin, depois nós vamos entrar em contato aí e ganhou um ovo, delicioso ovo. Você pode escolher qualquer um lá do Bar de Brigadeiro, tá bom? E temos mais um, então, que saindo aqui, então, para Keila Sidnir, é isso? @Keila Sidnir. Ela marcou também aqui a Sandra e também a Sabrina. Também já tinha sido conferido lá, tá tudo certo. Então, Keila Sidnir ganhou também com a gente aí mais um ovo, então, do Bar de Brigadeiro. Lembrando que os dois últimos ovos vão ser sorteados na terça-feira, ao vivo, lá no Bar de Brigadeiro. A gente vai estar fazendo uma live, então vai ser muito legal a galera que está participando com a gente. O próximo sorteio agora, André, qual que é? Agora é um rodízio, tá? Rodízio de comida oriental do Cacói. Inclusive a gente vai marcar aqui pra gente poder ir lá no Cacói. Você gosta de comida oriental, Urso?
Eu adoro. É mesmo? Vamos marcar então pra nós ir todo mundo lá pra nós comer. Você vai ver que o negócio lá é diferenciado. É lá em Badi, cara. Depois eu vou entrar em contato com você, nós vamos trocar uma ideia pra gente ir lá no Cacói e vamos fazer lá inclusive, antes do sorteio, não, vamos fazer o sorteio primeiro aqui, depois você me lembra. Quem foi que ganhou aqui do Cacói? Tá levando, @Natália Cassiatori, @Natália Cassiatori, marcou aqui o Gustavo e também o H Cassiatori. Então, parabéns aí a Natália Cassiatori, faturando então aqui o rodízio de comida oriental do Cacói Sushi Badi. Temos agora aqui a Ótica Suelen, é isso? Ótica Suelen, um lindo óculos de sol da apresentão da Ótica Suelen, tá bom? Inclusive até amanhã, dia 31, tá valendo promoção, tem 30% de desconto, tem um monte de coisa bacana lá. Vai lá no @Ótica Suelen, tem Ótica Suelen Prudente também, para você saber das novidades. E quem tá faturando, quem foi? @Giane Croco, beleza? @Giane Croco, marcou aqui a Natália e também a Paola, beleza? Parabéns então, Giane Croco, sendo aqui a nossa ganhadora de um lindo óculos de sol da Ótica Suelen. Temos ainda mais 2 sorteios, né? Temos agora o sorteio, tem o estúdio Carol Mauri, tá? É uma extensão de cílios fio a fio, tá? Que é um presentão, a mulherada gosta, a mulherada ama. E quem tá faturando, quem foi que faturou? Saindo aqui para @Midaiane, tá? Midaiane, marcou a Tainá e também a Tatiane. Então, parabéns também a Midaiane, faturando então aqui a extensão de cílios fio a fio, presentão aí do estúdio Carol Mauri. Um beijão para Carol, obrigado. E agora o Maridon Burger House, quem tá levando um combo delicioso do Maridon Burger House de hoje, saindo aqui. Quem ganhou? O André? O André. Saindo aqui para @Daiane Rodrigues, _Z. @Daiane Rodrigues, _Z. Tá faturando então aqui um delicioso combo lá do Maridon Burger House. Queria agradecer também aqui a Alexandra, o pessoal aí da Savi Semijoias. Na semana passada a Tainá, né, foi a grande ganhadora. Ela já retirou, já postou. E amanhã nós vamos entrar em contato amanhã, né, com todos os ganhadores aqui, explicar certinho, pegar telefone, documento e tudo mais, para a gente passar para os respectivos prêmios, tá bom? Obrigado a todo mundo, todos os parceiros, todos aqueles que estão acreditando, que estão me ajudando a sonhar, né, com esse podcast, de verdade mesmo. O Bar do Brigadeiro, mais uma vez, obrigado, proporcionando aí não só uma experiência, um chocolate diferenciado. Então vai lá no @Bar do Brigadeiro Gourmet para você saber das novidades também. E na terça-feira vamos estar lá fazendo o sorteio ao vivo. Ô Urso, 2 perguntas para a gente encerrar aqui, para você fazer as considerações finais. A primeira delas, você já pensou em escrever um livro sobre a história do Urso Som? Não, eu já pensei em escrever alguma coisa assim. Cara, seria sensacional, hein? Mas não, acho que... Fazer uma biografia não autorizada. Eu pensei em... Os depoimentos das galeras. Porque eu tive muitos ciclos na vida, né? Sim. Ciclo de técnico, de natação, ciclo de regente, disputando campeonatos de bandas, de música, ciclo como DJ... Ciclo do roller dance, que foi incrível, a época da patinação. Nós tínhamos os patinadores da noite, chamavam os night roller. Sim. E, quer dizer, eu tive muitos ciclos na minha vida, né? Ciclos de esporte. Eu tinha um time de hóquei que a gente pratiquei ciclismo, natação, vários esportes. Então, eu tenho muitos ciclos, mas talvez... Eu não sei se interessaria o povo ficar sabendo de tanta coisa. Cara, você não tem assim, ideia, cara. Você vai ver como é que vai ser esses cortes aqui, o que vai acontecer. Você vai, depois eu te falo. Eu acho que... vale a pena. É uma história que é muito bacana de ser contada, principalmente pelo propósito. Principalmente pelo propósito que você teve de cada festa, né? Tá ajudando as escolas a construir alguma coisa. E agora aquela pergunta chata, triste, mas por que o Urso Som acabou? Bom, tem uma historinha aí, né? Conta a historinha? Uai, você que sabe, estamos aqui para saber da história. Foi o seguinte, eu me separei da minha ex-mulher, né? Que eu tenho os filhos e tudo, e estava trabalhando nos finais de semana, e já não estava com aquele pique, porque você tem que ter o pique para viver em função daquilo, né? Sim.
E assim eu já estava querendo ir passear, sair os finais de semana, dar uma voltinha. Eu já estava com essa ideia na cabeça. Mas aí aconteceu o seguinte, um pastor foi reclamar para o Alckmin, que era o governador, Hoje é vice-presidente, né? Vice-presidente hoje, foi reclamar, falou que eu estava desvirtuando a juventude nas escolas. E falou que as minhas festas eram uma bagunça, que acontecia de tudo, rolava sexo, droga, só faltou ele pôr rock and roll no meio ali. Resumindo, se eu fosse governador, viesse um comentário desse no meu ouvido, eu mandava... E do pastor ainda, né? Do pastor, mandava fechar na hora. Mas aí eu fiquei sabendo que o pastor foi candidato a vereador, não sei o quê, e ele cresceu nas minhas costas. Na época eu era bem conhecido, né? Então ele cresceu nas minhas costas, o governador proibiu as festas nas escolas. E o que eu gostava era de fazer festa nas escolas. As festas particulares, eu já não estava fazendo mais, eu tinha abandonado, porque a escola tinha tudo a ver comigo, né? Eu trabalho na escola, sou professor, ajudava a comprar material esportivo para a escola, aquilo me alimentava, eu me sentia útil, né? Não era só ganhar meu dinheirinho, eu gostava de fazer aquilo mesmo. E aí eu desanimei de vez, né? Porque eu falei, eu não vou fazer mais aniversário, casamento, nada disso. Ou essas festas que eu faço na escola, eu largo a mão disso. Sim. Aí o pastor conseguiu proibir as escolas de fazer o evento. Aí um monte de gente me chamou para abrir uma boate, não sei o quê. Até pensei na época, eu falei, mas... Já tinha os equipamentos, tinha tudo, né? Tenho equipamento, sim. Uma boa parte até hoje, né? Inclusive o Skywalker eu vendi para o Paulo Emílio de Moraes, né? Na época. E aí o que acontece? Eu peguei, já estava meio desanimado falei, deixa quieto, eu poderia ter brigado, né, processado, você vai ter que provar tudo isso que você disse e tal. Falei, quer saber de uma coisa? Larga a mão disso. Meu ciclo já foi, eu fiz durante 20 anos o que eu pude, né? Então agora está na hora de eu começar a investir em mim, porque eu só investia no som. E eu andava de Brasília, do primeira festa até a última. Sim. O som mudou, né? O som estava incrível. CDJ importado, CD que hoje o pessoal está usando equivalente, né? Porque ele tinha uma moedinha que gravava tudo, né? Sim. Eu não precisava carregar aquele monte de CD. Isso na época não existia, né? Então eu tinha o que era de mais moderno na época. Falei, cara, foi, né? Tá na hora de eu seguir a vida para frente. Assim, 2 meses depois eu troquei de carro. Mas acabou dando certo. Mas, deu certo. Cara, que história bacana. Em 2011, eu parei em 2011. Sim. Porque foi quando eu comprei o carro. Agora eu liguei uma coisa na outra. Sim. Então eu toquei de 1990 até o final de 2010, mais ou menos. 20 anos. Mais ou menos. Cara, parabéns pela sua história. Parabéns Obrigado, pela trajetória Hamilton. em relação à música, desde as fanfarras, educação física. A gente fica muito feliz quando a gente conversa com o professor. A gente tem que ter alguma coisa para mover a gente, né? É isso. Eu fico muito feliz quando eu entrevisto, quando eu converso com professor, por quê? Professor, a gente tem que ter o maior respeito ao mestre, porque ninguém é ninguém se não tiver professor. O médico mais top que existe, ele teve um professor, né? Qualquer pessoa, em qualquer profissão, teve um professor. E teve muita gente que hoje pratica esporte, que hoje joga bola, que hoje faz alguma atividade física, faz alguma coisa em relação a vôlei, alguma coisa nesse sentido, que teve aulas com você, e que você na aula, numa conversa, num conselho, alguma coisa nesse sentido, você fez bem para essa pessoa. E essa pessoa também ela pôde vivenciar momentos felizes de entretenimento, de diversão, de música, seja em relação ao roller dance, seja em relação às baladas, às festas, e infelizmente foi proibido por uma coisa que nunca aconteceu, sim, que era uma festa que não tinha bebida, foi que não tinha cigarro. Defamação, né? Exatamente, e uma coisa
coisa que, infelizmente, assim, é chato porque nem só de pessoas boas a gente fica em volta, né? Mas, cara, a sua história, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando de pessoas normais, comuns, porque é muito fácil você falar de um famoso, um cara da televisão, alguma coisa assim. Mas a quantidade de pessoas, eu não estou fazendo média com você, a Flavinha, você vai conhecer a Flavinha, você vai ver, você vai ouvir da boca dela mesmo. A quantidade de pessoas que nas quintas-feiras falam na Rádio Líder, e cara, sem pretensão e prepotência nenhuma, a gente hoje, nós temos o programa mais ouvido do horário. E as pessoas falarem Urso Som, quer dizer que a recordação, alguma coisa mexeu com elas, alguma coisa fez com que ela lembrasse. Ela poderia falar de uma outra coisa, de uma festa do peão que eu fui, num show do Chitãozinho e Chororó, num show do Zezé de Camargo e Luciano. Não, eu lembro com carinho da balada na escola tal do Urso Som, né? Então, cara, isso eu acho que vai ficar eterno aí. Mas você faz é sensacional. Que 2011, nós estamos em 2023. 12 anos. 12 anos. Entendeu? É muito tempo alguém lembrar do Mas urso. lembro, por isso que eu tô te falando. Por isso que desde quando eu tava no outro projeto de podcast, eu já queria te chamar, mas, cara, a gente não tinha nem noção de como. Aí eu fui conversando com o DJ daqui, tal, e o Márcio Ramos, que é o DJ do OK DJ, que eu tive o prazer de entrevistar ele também. Ele falou, cara, eu consigo pra você rapidinho. O Márcio, ele consegue tudo. Ele acha a música que você quer, ele acha o negócio. Ele pegou e falou, tá aqui o contato dele, tá aqui as redes sociais dele. Pô, e foi onde eu te chamei. E você tava de férias ainda, né? Você tava na praia, não sei onde você tava fazendo uma viagem. E você falou, só chego tal dia. Eu tava... Foi incrível, cara. Foi? Eu tava no Ceará. Ceará, isso tava mesmo. No Ceará, tava em Fortaleza. Isso. E, inclusive, eu te contei, né? Eu tava andando no mercado em Fortaleza. O cara virou, deu um grito, Urso Som, tá você vendo? aqui! Eu não acredito! Você duvida que a galera lembra de você? Eu falei, pô, cara, nós estamos em Fortaleza. Não é? Quer dizer, ali eu fiquei muito feliz, porque, pô, nós estamos em Fortaleza, o cara me conhecer aqui, cara, é do outro lado do mundo pra mim, né? É. E foi quando você entrou em contato comigo, né? Legal, cara. Tava passeando. A minha companheira, ela adora viajar. E se a gente tiver oportunidade, vamos passear, né? É isso aí. Obrigado, cara. Que Deus te abençoe aí, que essa história sua a gente possa estar contando cada vez mais. Queria que você mandasse abraços, beijos para quem você quiser. Fica à vontade aí. Eu quero mandar um abraço para os meus colegas professores, todos, porque para estar nessa profissão, ele tem que ter querer alguma coisa de melhor para o mundo. Ele não está lá pela questão financeira, porque o professor hoje ele é quase um trabalho escravo. Né? E não é uma profissão, é uma missão, né? Então, e se eles estão ali, é porque eles acreditam que pode melhorar o mundo. Então, quero mandar um abraço especial a todos os meus colegas professores, aos diretores, que são nossos companheiros, que nos incentivam a todo momento continuar correndo atrás de fazer a diferença, as coordenadoras, todo mundo relacionado à turma da escola. Quero mandar um abraço para os meus irmãos que eu não vejo há mais de 20 anos, né? O meu irmão Adolfinho que está na Espanha, ele mandou mensagem, falou que ia estar me vendo. Legal. Meus irmãos que estão aí pelo mundo, Salete, o Nê, a Sandra. E um beijo especial para o meu amor, a Magali, né, que está me acompanhando, que é a minha companheira, espero pro resto da vida. E os meus filhos, nossa, meus filhos. Aí você me ferrou, é muita gente, né? Muita gente. Então, para você que foi no balada do Urso Som, para você que foi aluno aqui do Urso, sinta-se abraçado nesse momento aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, manda para todo mundo. Falou, o Urso Som tava lá no ar. Vamos fazer com que a galera realmente aí assista depois e compartilhe com a gente os cortes e tudo mais, tá? Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Hamilton, tá? muito obrigado. Que programa sensacional. Estou muito feliz. Falar um negócio. Se eu realmente for participar do... Lógico que vai, tá aqui, ó, tá gravado. Deixa eu mandar uma mensagem pra turma lá do Urso Som. Manda, lógico. Turminha, é o seguinte, ninguém tá sabendo que eu vou participar do Pra Acabar. É surpresa. Então tá na hora, tô contando com vocês. Avisa o vizinho, a vizinha, o papai e a mamãe, avisa o cachorrinho que o bicho vai pegar.
Uhul, tamo junto. Valeu, gente. Um abraço pra vocês aí. Maria, André, Camila, todo mundo. Como é que chama a sua esposa? Magali, Magali, um beijão. Obrigado pela presença também. ó, se não é ela, eu não consegui chegar aqui hoje. hein? Tava perdido no meio do bairro aqui. Valeu, gente. Fica com Deus. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.